Fala, guitarrista, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast, um podcast sobre guitarra com muito feeling. A gente, acho que é o quarto ou quinto programa que a gente já está gravando aí, procurando trazer um entretenimento, trazer guitarra, feeling, aprendizagens de todos os tipos para poder contribuir aí com o mundo da música, contribuir com os guitarristas de todo o país, aí, quem sabe o mundo, né, Pablo? Apresentar vocês, eu sou o Rafael Dalla, eu sou um entusiasta da guitarra, um autodidata que não sabe absolutamente nada de técnica e teoria, mas vou aprendendo olhando, né? A gente tem aqui conosco o Léo. Fala, guitarrista, beleza? Leonardo falando aqui. Como vocês já devem ter, espero, né, que vocês já devem ter visto os últimos podcasts, vocês sabem que eu não toco guitarra, mas eu curto pra caralho música, então nossa ideia aqui é trocar uma ideia com o Pablo, trocar uma ideia com os nossos convidados, que hoje é o Elias, que tá aqui em cima de mim, pra gente trocar uma ideia sobre feeling na guitarra, conversar um pouco sobre música, sobre guitarra, sobre o assunto que a gente mais curte. Então, essa é a ideia. E aí, Pablo, como é que tá? Tudo certo? Como é que estamos, gurizada? Tudo certo? Espero que todo mundo esteja bem. Estamos aí para mais um episódio. E hoje o episódio é especial. Temos uma parceria grande aí do nosso amigo Elias Frenzel, que é um cara que toca guitarra e bateria, tá ligado? Principalmente bateria, que é o instrumento principal, mas ele manda muito na guitarra também, tem uma musicalidade muito acima da média, assim, a gente pode dizer, da galera que toca batera, assim, uma percepção diferenciada. E a gente tem uma visão muito parecida de música, sempre que a gente troca ideia, assim, é sempre muito bacana, a gente conversa bastante, o tempo nem passa, assim, é muito legal a conexão musical que a gente tem. Então, resolvi trazer ele para trocar essa ideia com a gente hoje e com certeza agregar conhecimento para vocês, e vai ser muito bacana. Como é que tá, Elias? Tudo certo, velho? Tudo certíssimo. Primeiramente, aí, gratidão pelo convite, né? Ainda mais esse programa especial que nós temos aqui, pelo que eu vi, então, um guitarrista e meio, né? Por aí. Mas como o Pablo vale por dois, tranquilo. Então... o cara começou bem, hein? Comecei já. Não é pagação, é conexão, a gente se entende, sabe disso. Tá certo. Galera, obrigado mesmo pelo convite, foi uma alegria estar aqui participando. Tenho certeza que, falei pro Pablo já, sei que vai fluir muito assunto, a gente tem as mesmas paixões, as mesmas visões sobre muitas coisas e tenho certeza que compartilhando essas visões a gente vai poder levar muita coisa de relevância para as pessoas que forem assistir e ouvir. Show de bola, velho. Cara, para eu poder te conhecer, a gente conhecer também melhor e quem está nos ouvindo aqui, nos vendo ou nos ouvindo, velho, quem é o Elias? Tipo, como que a música surgiu na tua vida, assim, e qual foi a tua carreira no mundo musical? Hoje acredito que tu vive de música, né? Sim, vivo de música faz bastante tempo, um bom tempo. Na verdade, de forma principal, a vida toda. A música, eu acho que eu sempre fui agraciado, assim, por estar num lar, assim, que de certa forma era musical, né? A minha mãe tocava violão na igreja, cantava, minha mãe é bastante afinada, não é assim, tipo, uma exímia cantora, mas tem o ouvido musical, né? Tipo, uma boa noção melódica, assim, que eu acho que aquela convivência sempre fui absorvendo, mesmo que sem querer, né? Desde muito novo. Meu pai não tocava nada, mas era um apreciador também. Então, eu lembro que tinha mais aos domingos, mas não, acho que em alguma época todos os dias da semana, para ser preciso, assim. A gente acordava antes para a escola, assim, com um som a todo volume, ele botando alguma música clássica, ou ele botando uma ópera, algum som, seja qual for, né? Ou até uma coisa mais de igreja mesmo. Mas, enfim, esse astral, assim, de acordar com essa música é uma coisa que eu sinto saudade até hoje e certamente tem parcela também de responsabilidade pela minha formação musical, né? No mínimo para me criar uma semente, assim, de me conectar com isso, né? Não que eu tenha absorvido musicalmente alguma coisa daquilo, mas sempre me conectei com a música desde sempre. Então, isso acho que é importante falar porque certamente contribuiu também, né? E aí dei um rolê, assim, comecei a me interessar, um amigo meu tentou me ensinar violão, na época eu não me conectei muito, piano também, anos depois o professor de piano disse que eu fazia rudimentos de bateria, sem saber, obviamente, nas teclas, tipo, muito já do ritmo, sem saber, né, e treinando os paradidos,
mas também não fiquei muito tempo, aquela coisa de criança, né? Tu não te conecta com tudo assim rápido, às vezes tu tá em outra, quer fazer outra coisa. Hoje em dia eu amo tudo isso, né? Amo violão, amo piano, e já gostava, mas não como agora. E aí descobri a bateria. Aí meu vizinho comprou uma bateria, me convidou para ir lá ver, enfim, resumo, né? Para não entrar muito em detalhe. Aí me conectei assim ao ponto de ver ele tocando uma parada a primeira vez, ele pedir para eu sentar e tentar, e eu saí tocando. Claro, algo simples, óbvio, né? Tipo, nada muito elaborado, mas ordenadinho, tipo, nas que é mesmo. Assim, claro, não era tão redondinho assim, provavelmente. Mas, ou seja, ali eu acho que eu meio que, bom, isso aí é legal, hein? Aí me conectei. E aí eu tinha 11 anos, quase 25 anos isso. E aí depois comecei numa banda gospel chamada Castelo Forte, que foi minha primeira escola de música, assim, onde eu aprendi que os caras eram mais velhos, né? Então eles já estavam ligados, já estavam ouvindo uma sonzeira, assim. Isso foi outro fator que eu acho que também certamente contribuiu para essa questão que tu falou, Pablo, de me enxergar um cara musical. Tipo, era novão, assim, os primeiros contatos foram tipo Van Halen, tipo o Satriani, que eu ouvi muito através do Davi, né? Que já ouvi umas coisas mais construídas, mais elaboradas, assim, para a idade que eu tinha, né? Se eu começasse com a minha galera, eu acho que eu ia ouvir outras coisas antes, e eu meio que já arranquei no bagulho meio que já além, sabe? Tipo, Ing Malmsteen eu curtia tanto quanto bateria antes de mal tocar, assim, já tinha entendido meio que a linguagem do cara e achado massa, sabe? Hoje em dia, legal, os conceitos mudam um pouco, mas ainda assim com coisas bem ricas, né? sim. E de expressão e que não tão comum, assim, acho que até para se eu fosse conviver com a minha galera. Então, com a Castelo foi uma baita escola, assim, né, musical, imagina, um piá sedento, né, hiperativo, querendo aprender tudo, vendo como o Davi ligava a pedaleira, o que servia o quê, que botão era. Antes de tocar batera na banda, eu fui trocador de efeito dele. Olha a nóia, olha que doideira. Que doido, massa, né? Eu fiquei observador, né, demais. Aí eu ia nos ensaios, adorava ver eles, né? Tinha outro batera. Eu era bem novinho, tinha 13, 14, eu acho. Até antes, talvez. Não, minto. Tinha 11 ou 10, uma criança. Olha, Sim. doido. Nem me lembrava que era tão novo. E aí eu ficava observando e identificando em cada parte, né? Refrão, coisa e tal, aí entrava um clean com coros, óbvio, não sabia o que era isso, mas ali mudava, ele apertava tal botão, e tal botão, e um dia eu pedi para fazer, daí, imagina, Pablo, tu ensaiando, bateria frente já ligada aqui, fazendo solos, querendo tocar como Satriani, coisa e tal, aí vem uma criança do teu lado, deixa eu trocar o botão, tá ligado? Daí ele disse, não, né, mas aí ele quis dizer, assim, resumindo, né, não é Bangu, tem um porquê, eu falei, não, deixa eu tentar. E eu trocava certinho em cada parte, sem dar na trave, assim, já tinha o ritmo, né? E aí entrava o chorus, eu botava assim, e uns milissegundos antes, porque eu sabia que tinha que entrar já com o efeito. Olha a nóia. Claro. E puf, e ele olhando assim, ó, filha da mãe, tipo, aí, no momento do solo, eu sabia que não era nenhum dos dois. Era o terceiro que já tinha um ganhozinho a mais. Também não sabia o que era, mas no solo era aquele outro. E no solo veio... E aí, tipo, acho que eles... Ali eu já mostro que o cara já tava, né, interessadão, né? Sim, com certeza. De carreira na banda, né? De carreira, comecei apertando pedaleira e virei batera. Não, e a percepção que tu tinha com essa idade, né? De observar o que estava acontecendo e se dar conta que aquele pedal fazia tal situação acontecer. E tu sabe que, desculpa se eu te interrompi, sabe que como hoje o cara, eu sempre vivi isso, né, no universo da música, né, de certa maneira. Para mim isso é uma coisa tão presente e tão normal que eu não me dei conta, assim, até pouco tempo atrás, que isso sim era uma coisa avançada para uma criança, na real. Mas para mim era tipo, tá, grande coisa, eu me liguei que era em cada parte, mas cara, mas eu não tocava nada, né? Eu não tocava nenhum instrumento, era uma criança, tipo, em vez de querer estar jogando bola com os piá, tava ali vendo os tiozão tocar e querendo aprender o bagulho, nem sabia o que era, né? Mas que verdadeiro, né? Que puro. Isso é irado. A gente fala bastante, desculpa te interromper, Dallas, que a gente não acredita em dom, né? A gente acredita em treinar e praticar. Mas eu tava lendo um livro essa semana de um cara falando que a gente tem que pegar nossos talentos e maximizar eles. Querendo ou não, isso é um talento teu, né? Isso é um talento, a tua percepção é um talento que veio de infância.
Sim, então acredito talvez uma predisposição para algum universo específico, né? Já estava mais conectado com todo o âmbito musical e toda aquela atmosfera que gerava sons, frequências, mesmo que sem saber com essa profundidade, mas já certamente ali já havia uma predisposição, porque, claro, também faz sentido com o que eu falei antes, com um cara que era criança e acordava ouvindo música clássica, e não é tão difícil de entender, né? Justamente, né, Mel? Porque a galera fala muito do dom, né, velho? E, cara, pra mim é uma confusão que existe, né? Porque, na verdade, o que acontece? Tu teve uma imersão desde pequeno, entendeu? E por mais que não tenha sido uma coisa consciente, estou ouvindo música para aprender e virar um músico depois, cara, tudo contribui para que isso desabroche depois de uma forma muito mais natural, tá ligado? Mais fluida, sabe? Eu sempre ouvi meu afilhado Bernardo. A vida inteira ele conviveu muito comigo, eu via música comigo no carro, e pedia música, Dino, bota a música do Muse, bota o Queen, sabe? Com 4, 5 anos. E, cara, e quando eu dei o violão para ele a primeira vez, para ele fazer um negócio, ensinei o dedilhado de Sunday Bloody Sunday do U2, claro que numa velocidade lenta, ele praticamente saiu tocando, velho, sabe? E como é que tu vai explicar isso, cara? É imersão, sabe? Mas isso não é o limite, entendeu? Isso é um dos fatores que pode te contribuir no início ali para que tu evolua. Mas o empenho, tá ligado? Eu acredito de verdade que o empenho em desenvolver uma certa habilidade vai sempre ultrapassar essa imersão, essa habilidade extra, essa facilidade que tu adquiriu independente em relação a como tu foi criado, ao ambiente que tu foi imergido, né? Então é mais ou menos assim que eu acredito que vejo as coisas. Desculpa, eu te interrompi sem querer, mas na real, é como se a imersão e aquele primeiro contato fosse uma semente, e a prática e o foco tu vai regar. Aí eu vou regar aquilo. Senão só vai ficar uma semente ali, existe a predisposição, mas se eu não olhar para aquilo e não me entregar e ir mais a fundo naquilo, opa, peraí, então é isso aqui, então, sabe? Então é o que tu falou, né? Uma semente e foi regada. É verdade. Velho, até, tipo assim, duas visões diferentes, né? Tipo, até para quem, não, mas existe dom, sim. Beleza, mas se tu for parar para pensar, mesmo quem tem o dom, se não treinar o dom, vai ficar para sempre só na média ali do dom, né, cara? Nunca vai se destacar, vai usar e potencializar o dom, que nem o Léo falou ali, né? Se quer acreditar que seja dom ou não, né? Mas eu me lembro, a gente começa a conversar e eu vou lembrando, assim, da minha caminhada, assim, com instrumentos e tal. E eu ganhei o meu violão e a minha batera exatamente juntos. E eu nunca tinha tocado nem violão e batera. Tipo, eu queria ter, mas eu nunca tinha tocado. E, velho, eu me lembro, assim, que a primeira vez que eu vi uma bateria, eu memorizei a posição de cada, onde é que tava a caixa, o tom, aquela coisa toda e tal. E, eu ficava, tipo, batucando direto em casa, assim, sabe? Eu tinha minha escrivaninha lá, e eu botava, tipo, um CD no prato e tal, um CD velho e tal, e aí eu ficava brincando ali. E, mano, quando a gente comprou a batera, quando eu ganhei a batera, eu me lembro que o pai foi buscar a batera com uma Kombi. E na vinda, eu montei a batera dentro da Kombi. E, brother, desde a primeira vez que eu peguei a batera, eu já saí tocando. Tipo, eu não tive dificuldade em coordenar pé e tudo mais, aquela coisa toda ali do bumbo e tudo mais, sabe? E velho, tipo, eu fico pensando assim, me lembrando da parada, tipo, para todo mundo que via, realmente, tipo, nossa, o louco, tipo, ele tem um dom de tocar, entendeu? Como é que pode? Pegou uma bateria, eu sento ali e não consigo coordenar. Só que no final das contas, é mentira, porque eu aprendi a coordenar nas panelas, aprendi a coordenar no CD, tá ligado? Foi muito antes. Então, tipo, aquela coisa, para muita gente, eu talvez tivesse o dom naquele momento. Mas eles não estavam vendo todo o treino que eu tive antes nas panelas, né? Eu me lembro que tinha um tamanco da minha mãe que eu botava no pé e eu conseguia fingir que era o bumbo, ele batia no chão, assim. Na verdade, eu já estava conectado em o que antes de no que, né? Aí a galera às vezes vê só o no que e se impressiona, mas ele já estava no o que antes, ele já tinha entendido. Quarto que é assim, não aonde, né? Aí o cara vai na bateria e já rola, porque ele sabe o que tem que fazer, não aonde tem que fazer. É verdade. Tem um rolezinho, mas... Hoje em dia também se usa muito, eu acho isso, eu vejo o Rafa, para às vezes usar com a Alice ali, de ela não tá conseguindo fazer alguma coisa, eu me lembro, me marcou quando ele disse, fecha o olho, imagina tu fazendo,
e aí depois tu tenta fazer, né? E tipo, cara, eu quando eu tava ali no treino, eu fechava, é como se eu fechasse, eu tava batendo numa bateria, né? Eu não tava batendo numa panela, eu batia numa bateria, e aí depois, logo, tipo, quando ganhei, querendo ou não, só se materializou o que eu tava imaginando antes, né? Já tava ali rolando já. É uma parada muito, muito louca, isso como a gente pode treinar, às vezes, é aquele lance de treinar sem a guitarra estar na mão, né? É largar a guitarra no canto e imaginar tu fazendo, né? Uma coisa muito, muito louca, assim, hoje me vem essa contextualização, tipo, pô, já saí tocando bateria. Mentira, não saí tocando bateria, né? Eu treinei muito antes na minha cabeça. Era interessante isso, é uma parada massa, assim, de pensar. E ele fala. Ia falar? Não. Eu quero, mas não, pode ia falar. Levantou a mão, tem que falar. Eu quero não, mas eu fiz assim e assim, ó. Tem que ler. Quero falar, mas pode ser depois. Não, foi interessante isso que tu falou, Rafa. O negócio de treinar sem estar com o instrumento em mãos, porque eu falo muito disso, né? Sobre treinar a musicalidade sem estar com a guitarra em mãos, tudo mais, criar melodias, tudo mais. Mas, cara, tem uma coisa que dificilmente eu falo, até porque não teve oportunidade ainda, mas, cara, é muito louco tu pensar que tu pode treinar até técnica sem estar com a guitarra em mãos. Por mais que tu não esteja executando o toque, sabe, o touch ali, a parte da guitarra em si, no momento que tu tá fazendo uma repetição com o teu cérebro aqui, com os teus dedos, tá ligado? Tu tá condicionando ele de uma forma também, sabe? Num nível diferente, mas tu tá ligado? Cara, quando eu tinha 14 anos, eu era aficionado pelo lance da guitarra. Tinha comprado a minha primeira, assim, eu tava na escola com a cabeça da guitarra 24 horas e tudo mais. E, tipo, cara, onde eu tava com meus dedos assim, ó, pensando numa frase que eu tinha aprendido da revista Cover Guitarra lá, do Monstro do Danoi, uma parada, e ficava com aquilo repetindo, assim, com os dedos, como se estivesse com a guitarra em mão, sabe? E com certeza esse processo ajudava, tá ligado? Eu não sei em termos de porcentagem, né, porque é uma coisa muito subjetiva, né? Mas é muito louco tu pensar que tu consegue treinar uma execução física sem estar executando de verdade, né? Então o cérebro é muito interessante nesse sentido, assim. Isso vem da psicologia, né? Dizem que nossos amigos coaches dizem que nosso subconsciente ele continua trabalhando independente se a gente está fazendo ou não, né? E tu fica nesse processo de mentalizar que tu tá tocando, mentalizar as notas no braço da guitarra, querendo ou não, tu deixa o teu subconsciente trabalhar por ti. Eu não tenho experiência com música, mas, por exemplo, eu pratico vários esportes e agora eu tô praticando o kitesurf. E eu fiquei, acho que uns 4 anos sem velejar. E quando eu voltei a velejar, eu voltei a velejar fazendo muitas coisas que eu não fazia antes. Porque talvez o meu subconsciente, em ver vídeos do pessoal fazendo, pensando como é que eu faria para melhorar, eu consegui apurar minha técnica de velejo. Massa. Melhorar sem a prancha no pé, né? Que isso? Agora Manda eles. Né? O cara levantou a mão, eu levantei a mão e fui o último a falar. Na próxima eu não levanto. A próxima eu só saio falando. Vai ver tem que ser. É roda de bar isso aqui. Quem grita mais alto fala. Tá certo, não, é isso aí. Às vezes é assim mesmo. O Pablo foi mais esperto. A gente ficou discutindo quem ia falar e ele, pá! Pior que não foi, eu só não vi que tu tinha levantado a mão com essa, senão eu tinha passado a mão. Cara, é basicamente sobre tudo isso que vocês já falaram que eu queria falar, sobre um ponto mais específico sobre o que ele falou ali, que na verdade eu vou complementar tudo que vocês falaram com uma visão muito pessoal e que eu tenho certeza que vocês vão pensar, faz todo sentido. Esse lance da prática, da mentalização. Os meus workshops de batera são basicamente sobre isso. Só que eu falo num caminho específico sobre autoconhecimento, né? Que eu não vou entrar agora muito para não fugir desse ponto específico, mas é a mesma coisa. Eu falo mais sobre essa internalização, esse processo todo que a gente faz internamente antes de chegar na prática, né? Ou aqui, né? E o mais legal que me deu um insight antes ali, ouvindo o Rafa, vai, do brother. O Rafa. Brother. Ouvindo o Rafael falar que, tipo, olha como a gente... Eu acredito que não seja uma das formas também de estudar assim mentalmente.
eu sou bem radical. Essa é a forma de estudar. E é o que eu prego nos workshops, na verdade. Eu vou ser bem categórico e vou tentar explicar com bastante clareza o porquê disso. Porque, cara, assim como tu falou aquele ponto de praticou bastante alguma época, isso é óbvio, é necessário, é natural, eu também tive isso, né? Quando era bem metaleiro e ficava praticando 8 horas por dia, porque é um processo de mecanização, eu tenho que deixar meus músculos aptos a executarem aquilo que eu comandar. Mas depois, ou independente da ordem, o mais importante é eu saber o que eu vou comandar, entendeu? Tu nunca vai tocar direito um bagulho que tu não sabe bem o que é. E isso não é muscular, isso é aqui. Primeiro, tu tem que conceber a frase, a virada, o toque, a pressão, a sonoridade, o resultado, tu tem que saber como ele é para fazer. E quando tu entender isso e tiver com essa conexão, porque tu também já praticou a mecanização, tu não vai nem ter esforço nenhum, tu só vai visualizar a nota, o efeito que tu quer e vai sair. É mágico o bagulho, né? O Pablo sabe do que eu tô falando. Porque tu criou essa conexão e olhou da única forma que sempre devia ter sido vista, que é a que ele falou. A pureza, a música não é... Tudo são ferramentas, tudo é meio do caminho, entendeu? O que ele falou, quando era criança, imaginava a batera. Exatamente. É o que a gente nunca devia ter parado de fazer. Eu estudo no trem, eu fiquei 10 anos sem bateria em casa. E eu evoluí. E a galera achando que eu praticava em casa. Não é mentira, entendeu? E tocando melhor, literalmente. Mesmo sem estar... Claro, já houve uma mecanização prévia de quando eu tive batera, né? Então, eu sabia os caminhos também. Mas é aqui, cara, tá ligado? É aqui, tu tem que conceber as coisas, tu tem que ir mais a fundo, desvendar o que é o que, entender o que tu quer fazer para depois tentar fazer. E a galera fica só tentando fazer, mas às vezes não sabe nem o que. Não entendeu? Ah, mas aí o bend aqui, não é só um bend. Dá um zoom, olha, no finalzinho tem um vibrato diferente. E um harmônico querendo surgir, que tu nem viu, que é o que tá dizendo que tu tá ouvindo, que não é o bend. É esse lance aí que te tocou. Porque é diferente, se fosse só um bend, outro bend do outro cara que fez a mesma nota e tu não sente a mesma coisa, ia dizer também, entende? Navegar mais a fundo e entender que é antes aqui, né? Ordenar as coisas aqui, e aqui só obedece. Isso aqui só obedece. É daí que vem o dom, né? Só vai. E, Elias, tu é batera de profissão, né? Começou, acho, pela batera, assim. Mas hoje tu toca guitarra também. Eu acho um pouco delicada essa questão, porque, tipo, olhando da forma mais verdadeira e pura, sim, eu toco guitarra, né? Eu toco, o Pablo sabe, é do meu jeito, eu não segui os caminhos padrões da maioria dos guitarristas, então, talvez se as pessoas forem me ouvir e esperarem aquela coisa padrão dos guitarristas, talvez achem que eu não toco guitarra, né? Mas meio que como opção, e até, na verdade, às vezes vacilo, assim, de não querer ir mais a fundo em outras coisas, mas para mim sempre foi uma diversão, né? Eu gosto muito de guitarra. Então é onde é como minha terapia, eu brinco, né? Eu fico criando minhas ideias, faço temas, eu sei alguns acordes, alguns eu não sei nem o nome. Por bobagem, por não querer saber, não, mas nada impede de ali aprender, óbvio, mas porque eu gosto de fazer as minhas paradas, entendeu? Então, sim, toco guitarra, mas não toco. Cara, o Elias, o Elias é modesto pra caramba, tá ligado? Porque tá falando tudo isso aí e o cara tá pensando que ele pega a guitarra e dá uma arranhada. Ele pode ser autodidata, ele pode dizer o que for, pode dizer que é hobby, mas, cara, ele é um guitarrista e com muito, muito feeling, vamos dizer assim, porque além de conseguir treinar técnica sem ter a guitarra 24 horas por dia, que é uma coisa que eu não entendo, volta e meia ele posta um vídeo lá tocando umas frases com uma palhetada quase mais limpa que a minha, sabe? Eu fico pensando assim, mas como é que esse cara tá fazendo isso se o cara não treina guitarra fisicamente? Aí tem esse processo mental que ele comenta, tá ligado? E, todo lance de sentimento da guitarra ali, de expressão que a gente conversa, tudo que eu vejo ele tocando tá muito dentro, assim, e a gente tem essa conexão justamente por causa que eu vejo ele tocar guitarra e eu sinto que ele tá conseguindo externalizar o que ele tá sentindo, sabe? E, cara, pra mim, é que nem o Dave Grohl fala com batera. Como é que tu sabe que o cara é batera? Tu é capaz de sentar na porra da batera e fazer alguém dançar? Sim. Então tem um batera foda, tá ligado? Então, dentro desse conceito, o Elias é um guitarrista animal, velho, porque o cara sabe se expressar. O cara, além de tudo, tem uma baita técnica, sabe? E, dizer que é hobby, pode ser. Dizer que não é o seu instrumento principal, pode ser. Mas, tu emociona através do instrumento, entendeu? De forma exímia. E, pra mim, isso é suficiente pra dizer que o cara
puta músico, puta guitarrista, e é isso, com certeza. E agora? É o momento aquele pra dar hip-hop pro cara chorar, não? Ô, Léo, a gente tem que combinar de ter um efeitinho de cada vez que dá esse tipo de elogio, estourar uns confetinhos na tela. Aqui, ó. Ah, pior, né? Ô, meu, Isso aí. Ô, meu, deixa eu agradecer isso aí, boa, Pablo, que isso na verdade... eu vou criar um tema aqui, posso? Eu vou dar início numa pauta aqui que eu não quero deixar de falar, que eu já tinha antes, assim, eu tenho que falar sobre isso porque vai agregar muito sobre tudo que a gente quer abordar, entende? Primeiramente, meu, que honra ouvir isso, né, de ti, que é um cara que eu admiro não só musicalmente como pessoalmente, mas especificamente como guitarrista, assim, tipo, tu é um monstro, tu sabe disso, né? Muitas pessoas sabem disso. Então, isso aí é uma validação, uma puta validação, na real. Que bom que vai ficar salvo isso. Se alguém falar que eu não toco, se alguém falar que eu não toco, fala um pouquinho, olha isso aqui. Não sou eu que estou dizendo que eu toco. Agora olha esse cara tocando. Ele sabe o que fala. Mas brincadeira na parte, meu. Fala. Que massa. E aí a importância do... Eu tenho a questão de ter uma facilidade com a técnica, porque eu me divirto, eu gosto de praticar, é como uns mantras, né? Eu busco limpar mais, eu concebo a sonoridade na minha cabeça, então eu não estou tentando nada, eu estou buscando algo que eu quero que soe. Tem momentos que eu quero a nota cristalina, tem momentos que eu quero uma sujada, enfim, entra aquela questão toda mental que a gente falou. Mas eu quero falar especificamente eu sempre busco, né? Tipo, claro que é uma busca eterna, a gente sabe disso, mas sempre tá nessa posição de dizer algo através do que eu estou sentindo, né? Extra momentos em que eu estou só praticando, exercitando. Os momentos que o Pablo certamente viu são os que realmente eu quis dizer algo, com erros, com coisinhas, mas isso, quando está conectado com uma verdade, quer dizer alguma coisa, isso não importa, não impede nada, entendeu? Se o princípio é esse, né? Então, essa é a importância do feeling, de tu olhar por esse viés e navegar através dele, e tudo que for além disso é ferramenta, né, para tu dizer, e tudo pode, né, eu não sou, eu sei que o Pablo também não, pode tocar rápido, pode fazer barulho, pode fazer ruído, se tu tá querendo dizer alguma coisa. E eu quero compartilhar uma história aqui, eu lembrei porque eu falei de validação, né, depois de tudo que tu falou ali, que foi uma validação, na real, de um momento, assim, de que eu consegui navegar e entender mais ainda essa questão do feeling em outros instrumentos. Porque esse lance que eu tenho na guitarra, eu gosto de buscar a minha sonoridade. Está sempre aqui, eu não preciso ter tocado uma gaita de fole para, se tiver uma na minha frente, eu querer buscar um som, entende? No momento que eu aperto ela e sai uma nota, e tá. É tipo aqueles equipamento novo que, tipo, tá, peguei, salvei o timbre. O que ficaria legal com isso? Cria uma linha com aquele timbre, né? E aí busco, como é que faz isso? Não, aqui não é. Aí vai, vou buscando, mesmo que eu não toque gaita de fole. Então, onde eu quero chegar? Eu gosto de piano e quero aprender a tocar piano. E não tem piano, né? Não. E aí, esses dias eu fui pra tentar exemplificar numa história aqui, vou tentar não ser muito longo, a importância do feeling, que é o que a gente tanto fala aqui, né? De como isso é poderoso, né, cara? A música em si, né? Aí eu fui no Instituto Sheffield, aqui em Novo Hamburgo, que eu fui na Secretaria de Cultura pedir para tocar piano, que tem lá no teatro, né? E aí não tava lá no Sheffield, foi me falar, vai lá que os caras vão deixar. Liguei para lá, pedi com antecedência, tudo certo, fui lá. Cara, enfim, não vou malhar ninguém, né? Mas sabe quando tu chega num lugar assim, tipo... tu sente, assim, que tu não é muito bem-vindo, sabe? Porque, tipo, eu acho que foi uma vibe, assim, tipo assim, como é da prefeitura, de cultura, e o piano tá aqui, a gente não pode negar o cara de usar, mas a gente não gostaria que ele estivesse aqui, sabe? Tipo, ou estavam num dia ruim, não tô querendo julgar ninguém, mas eu vou dizer o que eu posso, que é o que aconteceu, né? Eu fui bem recebido dentro de um protocolo, mas estava bem claro, assim, a vontade na expressão de todo mundo, praticamente todo mundo, de que, de descobrir que podem vir usar o piano, tipo assim, sabe? Tipo, vamos ficar aqui. Aí eu falei com o pessoal da Secretaria de Cultura, que eu podia chegar ali, liguei para fulano e tal, falei, não, beleza, entra. Aí subi a escada, assim, com uma outra mulher, muito com cara de dona do pico, assim, sabe? E olhando, muito tipo assim, lá vem, né?
E, enfim, onde eu quero chegar? Eu fui ao longo... Eu tava num dia tão... Não é num dia tão de boa. Eu tento ser de boa, né? Mas eu tava tão feliz porque eu ia... Tão feliz porque eu ia ter um contato com o piano, tá ligado? Que eu... azar deles, tá ligado? Tipo, eu vou aproveitar. Se eu posso usar, eu posso usar. Então eu tava muito suave, assim. Fui legal com todo mundo, mesmo sabendo aquele clima ali. E quando eu sentei no piano, enfim... Eu passei por umas 3 pessoas ali que trabalham ali, todas numa vibe, assim, tipo assim... Né? Aquele dia eu deixei claro. E antes de sentar no piano, eu sou muito da internalização. Quando eu vou estudar bateria, guitarra, qualquer coisa, eu praticamente medito antes, tá ligado? Eu me aquieto, eu olho para aquilo, para navegar naquilo. Se eu ficar desligadão e tentando fazer coisa, eu vou tocar que é um cocô. Não vem absolutamente nada, porque eu nem tô ali, né? Então, isso é muito importante. Então, eu sempre faço isso com tudo, na real, que eu vou fazer, que me exige mais atenção, né? E aí, antes de começar a tocar, eu já iria fazer isso, mas eu me coloquei um desafio muito pessoal. E foi muito foda, cara. Uma puta validação musical para mim, assim. Foi um momento muito importante. Que eu disse, cara, eu vou me esforçar muito. Eu não tenho piano, eu não toco piano, mas o que eu expliquei, né? A gaita de folha, eu vou buscando. E eu disse, cara, eu vou tocar de uma maneira que a galera goste de ouvir. Eu não vou incomodar ninguém. Tá ligado? Olha a nóia. E aí eu entro no bagulho, eu vou devagarinho, cato umas notas, mas tudo que eu fizer, independente se a nota estiver errada ou não, eu busco fazer com que soe bonito. Entende? Se não é que eu imaginei, eu faço um ligadinho pro lado e dou mais forte e finjo que é uma intenção, mas eu vou consertando a coisa e tentando transformar em música. Com sustain, com seguro, sequinho. Secou bem onde não era, faz uma frasezinha seca e cria uma intenção para aquilo. E vou navegando. Cara, esqueci do propósito, mas entrei naquele propósito, não fiquei pensando neles, fiz o que tinha que fazer, entrei ali, me diverti e brinquei. Eu não sei quanto tempo deu, cara. Deu... Eu não vou precisar, porque eu posso estar mentindo, porque quando eu entro no bagulho, às vezes eu perco a noção, sabe? Mas uma meia horinha, acredito eu. Eu vi passos do cara vindo, assim, daí eu pensei, já vai pedir. Já vai pedir pra eu vazar, né, meu? Tipo... E aí ele veio, cara, outro semblante, outra energia, olhou pra mim, tipo assim, tu sabe que o som fica muito melhor quando abre, né? Aí ele abriu a tampa do piano, tá ligado? Que tava fechado. E ali, assim, me quebrou, eu já, assim, ele deu um sorriso, assim, tipo assim, tá tudo certo, tá legal o piano, tá bom. Disse, tem uma desafinadinha, mas não dá nada, eu tô felizão que eu tô no piano, né? Tu quer um café? Nossa. Aí, cara, isso daí eu, quero, aceito. Fica à vontade, viu? Pode tocar o tempo que tu quiser. Saiu, me fechei de novo, aí veio uma outra menina mais nova, cara, me senti muito artista renomado. Me veio um carrinho de prata. Lá no museu é tudo pomposo, né? Uma jarra de água escorrendo de suada, assim, de geladinha, um copinho meio de cristalzinho, uma jarrinha de café sensacional, e ela, assim, ó, meio que não querendo atrapalhar, largou do ladinho, assim. Cara... E eu disse, que porra que tá acontecendo aqui, cara? Tipo, né? Aí daqui a pouco vem... detalhe, logo que eu entrei no Pico, tu já foi lá, Pablo? Não conheço, cara, nunca fui. Nunca fui lá. É lindo. É um casarão histórico, assim, antigo, um museuzão gigante, assim, pé direito alto, madeirão, sensacional. E de cara que tu entra nesse saguão principal, tem eu acho que é um Yamaha de cauda, tipo, de cinema, assim, né? E quando eu cheguei ali pra tocar, eu olhei já né? E aí eu disse, só vou no banheiro e já volto, né? Fui lá lavar as mãos, tudo. E quando eu voltei, ela disse, esse aqui é o da secretaria. Era o mais simplinho, óbvio, né? Mas tava igual. Tava feliz igual, não tinha problema. E aí, depois do cara vir, depois de trazer o café, veio essa mulher que tava descendo a escada, que tava com aquela cara da galera, devagarinho, assim, também me perguntou se tava tudo bem, se tava bom o som. E começou a puxar assunto comigo, disse assim, tu viu aquele Yamaha lá? Eu disse, eu vi, lindão, né? Vamos lá que eu quero te mostrar ele. Aí, olha só que doido. Tipo, olha como eu mudei todo um astral de um lance, de um ambiente de trabalho onde as pessoas estavam tudo fechada, de cara que eu tava ali, fui eu mesmo, eu toquei, os sons que eu fiz através da vibração daquelas cordas mudou as pessoas que estavam ali. A galera não se liga, mas é um troço muito poderoso. Eu não fiz nada para eles diretamente, eu só toquei. E a mulher foi lá, abriu o Yamaha, me mostrou, disse aqui só tocaram grandes pianistas.
tri orgulhosa, e legal, né? Porque ela gosta do que faz, eles têm um respeito pelo lance. E olhou pra mim, quer tocar um pouco? Olha que foda, velho. Olha que do caralho. E aí eu fui todo errado, porque na minha cabeça, às vezes, meio que lembrando, meu, tu não toca piano mesmo, folgado. Cara, mas eu não ia estragar aquele astral. Eles estavam achando que, cara, porque o que eles, certamente eles viram? Eles não viram um cara que tava, como talvez muitos que querem tocar Bach, que querem tocar Beethoven. Eles se ligaram que eu tava compondo. E eles enxergaram, tipo assim, o cara é artista. E eu acho que eles respeitam. E pensou, que massa, nós desdenhamos o cara, e o cara tri de verdade ali, buscando o som dele, e nem aí pra ninguém, mas tentando fazer bonito, entendeu? E pelo jeito ficou, porque os caras voltaram, cara, transformada, a mulher me largou o piano que era proibido usar, como se eu fosse um baita pianista. Perguntou, eu vou falar com fulano de tal, eu acho que outras vezes que tu vier, dá pra tu usar o Yamaha. Ô, meu, que massa, pra mim, quando eu cheguei em casa e contei pra minha namorada, eu me emocionei. Eu disse, cara, foi uma puta validação, tá ligado? Mais do que, sei lá, não quero comparar, mas que momento foda, porque, tipo, um instrumento que eu não toco, depois eu falei pra ela, eu não sou pianista. Ela olhou pra mim com uma cara assim. E eu tenho a facilidade nos dedos, nas coisas. O Pablo sabe, eu mecanizo fácil as coisas, né? E eu começo a entrar na noia de querer limpar e deixar como eu quero. Quando a guria trouxe o café, era um momento que tinham quebrado meu flow ali, daí eu tava nessa vibe, assim, né? A guria viajou que eu tocava demais, porque eu tava viajando, e a guria depois eu descobri que era pianista. Então ela deve ter pensado, o cara é muito monstro e nós desdenhamos o cara. Ô, meu, Convenci, Pablo, me enganei a galera, mas que mágica, né? Que poder que tem, né? A importância do feeling, tá ligado? Tipo, porque eu toquei com um viés de expressar alguma coisa, de deixar bonito, né? E bem até consciente, tipo assim, eu não vou incomodar ninguém, a galera vai curtir. Que foda, né? Ô, meu, mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu, na tua cabeça, lembrando, pensando, tu acha que tu tocou o piano com amor, com a paixão de um grande pianista ou não? Cara, eu sinceramente, eu acho que muito possivelmente sim, porque o que me difere do cara é o contato que ele tem com o instrumento há muito mais tempo e o conhecimento sobre isso. Mas o que motiva pode ser tanto quanto ou mais. Eu posso ter uma paixão maior do que um grande pianista que aprendeu desde pequeno porque a família tocava e já está muito internalizado e a carreira dele se deu por isso, gosta, mas talvez ame menos. Eu conheço muito músico assim, e não só músico. Eu sou aviador de coração, tá ligado? Mais do que muito amigo meu piloto que só faz por profissão. Mas eu amo mais a aviação que os caras. E pode ser a mesma coisa. Talvez um grande pianista, né? A gente sabe que às vezes vai indo, ele gosta, óbvio, né? Se realiza. Mas talvez o cara ame tanto quanto. Cara, mas é que nem tu disse aí, tipo, conseguir enganar eles, né? Cara, muitas vezes a gente vê às vezes tão pouca identidade nas paradas que tipo, a paixão, o amor, o sentimento que tu transmite vale muito mais do que muita técnica e teoria, tá ligado? Às vezes é possível que os outros tenham enganado, então, né? Tipo, indo por caminhos mais frios, né? Pode ser. Sabe, tipo, talvez um que foi lá e tocou um grande estudo lá, sei lá, Beethoven, entendeu? Tenha enganado mais, tipo, talvez eles mantivessem o mesmo semblante enquanto o cara toca o que eles sempre escutam, né? Uhum. Do que um cara que foi lá e fez o que vinha de dentro, né? Que vinha do coração dele, né? E aí, tipo, eles, nossa, sabe, tipo, isso toca aqui, né? Não é o que os outros fizeram, é o que o cara construiu para nós aqui. É muito louco isso. Cara, muito legal isso. Muito massa isso, porque se tu pensar, né, que é interessante esse exemplo que o Elias deu, né? Chegar lá, o pessoal com certeza tava esperando o quê? Que tu fosse tocar as peças mais clássicas, conhecidas, né? Ficar repetindo aquilo do jeito em termos de exercício, tá ligado? De repente, com um pianista que tá querendo aprender. Isso os caras, de repente, não aguentam mais ouvir, sabe? Mas tu chegou lá e fez o quê? Tu conseguiu trazer algo novo, entendeu? Mostrou quem tu era, saca? Tu tocou eles e com certeza tu melhorou o dia deles daquela forma. Então, cara, o quão profundo é isso, sabe? Quão profundo é isso. Então, é uma coisa que eu prego direto, assim, velho, que a gente tá sempre falando, e não é por nada, assim, eu realmente acredito, cara, assim como tu, tenho certeza, que, cara, a gente consegue transformar as pessoas através da música, e, tipo, a música em si é sentimento, sabe? E por mais que tu, às vezes, não tenha uma puta técnica, um puta conhecimento teórico, uma puta experiência com aquilo ali,
tu trouxe algo verdadeiro naquele momento, cara, que foi o suficiente. Eu não sei o quão simples foi o que tu executou, mas foi algo que foi o suficiente, cara, para que tu conseguisse transformar todo um astral, toda uma energia de uma equipe, entendeu? Olha o quão importante é, o quanto bem tu fez para essas pessoas através da música, através do feeling, tá ligado? Então, cara, é demais, assim, com certeza é uma coisa que eu sou muito feliz, assim, de passar isso para frente para as pessoas, porque é algo muito legal, assim, faz uma diferença gigante, assim, na vida das pessoas. Tenho certeza que tu acredita nisso aí também. Não, certamente, tanto que uma vez eu dei um comentário, né, nas tuas postagens lá, sobre o curso, acho que foi que eu disse, quando o cara que for esperto vai entender que ele está ensinando muito mais do que guitarra, né? Ele está dando uma sacada ali muito além. E tu te ligar o que ele está dizendo, meu, e eu sempre enxerguei isso, né, muito antes do curso. É o que a gente enxerga um no outro, eu acho, bem na real. Exato, isso aí, com certeza. São elementos e fatores que se tu aplicar na música também, aí tu vai entender o bagulho. Mas é para tudo. Eu escrevi isso com muita verdade, assim, meu, ele tá ensinando muito além de guitarra. Tipo, se tu for esperto, tu vai absorver. É bem essa ideia mesmo, cara. Bem como tu falou, porque o cara vê que tem muita gente tentando ensinar a tocar guitarra, e tá tudo bem com isso, tá ligado? Tem gente que quer aprender a tocar guitarra, sabe? Mas eu vejo pouca gente, assim, dando foco, assim, energia, botando energia em ensinar a transmitir sentimentos através da guitarra, sabe? Que pra mim é o grande lance, porque como a gente fala, né? A gente toca guitarra, a gente se prende numa bolha, a gente fica preso na palheta, no braço da escala, no pedal, todo aquele envolto ali da guitarra, aquele mundo, aquela bolhazinha da guitarra ali, mas o som tá indo para um lugar, entendeu? Tá chegando no ouvido das pessoas. No fim da cadeia, todas as etapas que percorre, vai ser o quê? Vai ser um sentimento que vai ser transmitido para alguém, tá ligado? E esse percurso final, esse final da cadeia é que a galera esquece, muitas vezes, de dar foco, assim, e energia. Então, é uma coisa que eu sempre prestei atenção, assim, de sempre, assim, sabe? E principalmente depois que um brother meu, um magrão lá, que tocava comigo na General Elétrica, me deu a sacada de como é que eu devia visualizar a parada e sentir, a partir dele de verdade foi que eu, cara, pensei, meu, é isso aqui que eu preciso focar e ajudar a galera, assim. Porque para mim é a diferença total, assim, que faz entre o cara que simplesmente quer tocar guitarra, e se tu quer tocar guitarra, simplesmente tá tudo bem, não tem certo, não tem errado, e o cara que quer transmitir uma noção, que é um outro nível de parada, entendeu? E é justamente isso que eu foco, assim, que é onde eu acredito de verdade que a gente consiga levar uma mensagem, consiga realmente trazer coisas boas para as pessoas. Cara, e é muito louco como, tipo, aproveitando ainda o ensejo ali do exemplo do Elias, tipo assim, ó, às vezes o cara se caga de estudar a escala, de estudar sabe, de decorar o shape, de decorar tudo ali, o cara se caga tentando aprender, decorar todo um estudo, às vezes do Beethoven ali, e vem um cara que literalmente às vezes cagou um pouco para isso e focou no que tá aqui dentro, e tipo, enquanto tu tá ali se arrebentando de estudar, o cara começa a tocar lá e tu para ouvir o cara, né? É muito louco como isso acontece, e às vezes a gente não se dá conta que a gente precisa... velho, esquece um pouco a decoreba só do negócio, começa a sentir a decoreba do que tá batendo aqui dentro, às vezes, né? Tipo, mano, olha só, meu coração não queria tá dizendo lá aqui, o meu coração queria tá dizendo outra coisa. Experimenta, né? Vai, rompe a barreira. Esquece um pouco disso, de focar tanto, de se bitolar, às vezes se frustrar nisso, né? E começa a ouvir, às vezes, um pouco o que está batendo aqui dentro, né? Rompe essa barreira. É importante, porque talvez o cara que tu esteja admirando, ele rompeu essa barreira e tu nem te deu conta, né? Mas eu queria fazer um adendo nisso que tu falou. A gente está falando isso, mas não é pro guitarrista largar de estudar técnica, não é pro guitarrista largar de estudar teoria, porque se ele não tem nada de conhecimento, ele não consegue emocionar, ele não consegue criar, ele não faz um solo decente. Pelo que eu entendi que a gente está falando aqui não pensa só em técnica, não pensa só em teoria. Une a teoria técnica que tu tem com o sentimento que tu consegue transmitir e une os dois. Porque se tu tem só teoria técnica, não vai te adiantar de nada. Se tu tem só feeling, também não vai adiantar de nada. Tem que unir os dois.
Se tu teoria tem e técnica... que dominar o que tu sente, o que tu precisa para expressar o que tu quer, né? Tipo, tu pode talvez até conseguir emocionar sem saber nada que tu tá fazendo, mas na verdade tu sabe. Tu não dá os nomes que a maioria dá, mas tu concebe, tu sabe aonde é, que é o lance que eu falei, que na verdade tu tem que ter a consciência do que tu tá fazendo, seja como tu chama, entendeu? Mas eu não sei se isso aqui é uma menor harmônica, mas eu sei o que é uma menor harmônica, porque é esse som, entende? Sim, tu tá sentindo, tu sente como ela funciona, tu não sabe em termos nominais ali, em termos teóricos, mas tu sente o que ela passa, então tu reconhece não sabe, ela. Mas tu sabe, exatamente, é isso aí. Do teu jeito tu tá estudando. Antes do teu nome é o rótulo. Do teu jeito tu tá estudando, né? Exato, sempre é. Se tu te conecta com algo e tu começa a desvendá-lo, tu tá estudando ele, entendeu? Eu já estudei guitarra nos modos não tradicionais, mas eu a conheço da minha maneira, né? Sim. Cara, tem um exercício muito legal, assim, que eu agora só escapando antes que eu perca o fio da meia do Elias ali, que o Satriani, velho, ensina essa parada. Um lance que o Satriani ensina, que eu já vi ele falando numa revista, assim, olha que louco. Tu pegar a tua guitarra e ao invés de tu começar a pensar em teoria, pega um papel e escreve uma lista de palavras ou expressões ou sentimentos. Bota lá, chocolate. Tenta tocar alguma coisa que tu consiga transmitir o sentimento de chocolate. Pensa, passeio no parque. Tenta tocar alguma coisa que transmita o sentimento do passeio no parque. Olha a visão do cara, tá ligado? E, cara, volta e meia eu me pego fazendo isso, sabe? Então, olha o quão simples é se tu pensar isso. E ninguém faz, cara. Ninguém faz. E olha a diferença que faz tu ter uma percepção de pensar em alguma coisa, tangível ou não, um sentimento ou não, algo físico ou não, pensar em algo e transmitir um som através daquilo. Cara, é simples, puro e perfeito, tá ligado? Então é muito legal pra galera fazer esse tipo de exercício. E o mais a fuder é que qualquer um não, mas cada pessoa tem uma percepção diferente da mesma barra de chocolate, do mesmo passeio no parque, e tem vertentes totalmente diferentes, né? Total. E outra, se o lance fosse só vir da técnica e da teoria, motorista de táxi era campeão de Fórmula 1, né? Exatamente. Tem que bater às vezes aqui dentro também, né? Pra tu ir lá e mudar a vida fazendo isso, né? Sim. Mas massa. Mano, eu não sei vocês, tá? Mas vou dizer assim, das minhas fases que eu tive, assim. Até no outro podcast com o Rudy lá, eu comentei, tipo, porra, na minha época de colégio, lá quando eu comecei mesmo a querer tocar violão, assim. Mas antes eu já sempre ouvi música normal, né? Mas é aquela coisa toda assim de começar a querer, a sentir vontade de tocar e tal. Velho, no meu colégio chegava a dar, às vezes, quebra-pau entre pagodeira e metaleiro, sabe? Tipo, era aquela parada assim, muito, muito. Deus o livre ouvir um pagode, Deus o livre ouvir um metal, assim, sabe? E, mano, vocês. Traiu o movimento. Traiu o movimento. Mas, na carreira de vocês, eu não sei, eu senti isso, tá? Lógico que eu não tenho carreira nenhuma, mas, tipo assim, eu senti isso na minha evolução enquanto ouvinte de música, enquanto senti músicas, porque eu não sei nada de shape, teoria, lá, si, dó, ré, mas em compensação, já escrevi música, já compus algumas músicas e tal, do meu jeito, né? Mas, eu fui notando que quanto mais eu comecei a sentir, menos preconceito eu comecei a ter. Eu aprendi, às vezes, a apreciar uma música de sertanejo. Eu aprendi a apreciar, às vezes, um samba que eu nunca tinha, sabe? Tipo, porra, mas olha só isso aqui, sabe? E vocês notam que isso para vocês, tanto para ti quanto pro Elias, tipo, que nem aquele dia tu ouviu o rap lá e tu, porra, mas tem guitarra nesse rap, sabe? Tipo, quanto mais vocês passaram a sentir o que estava rolando, menos vocês começaram a ter preconceito com outras músicas. Para mim, um tempo, ouvir música de igreja era um absurdo, entendeu? E hoje eu curto muito o Mauro. Posso responder primeiro? Começa aí, depois eu falo. Eu acho que, na verdade, cara, isso é totalmente compreensível que tu faça isso inicialmente quando tu ainda não conhece tão profundamente sobre o que tu tá fazendo. Porque quando tu começa a conceber e compreender o que é música, tu vai ver que só existe dois tipos, uma boa e uma ruim, uma bem feita ou não, uma com verdade ou não.
né? E dentro disso entram os gostos depois disso, né? Tu pode gostar do que tu quiser, mas tu entende que não existe um estilo para ter música boa, né? Então, eu acho que isso já meio que responde tudo, mas é normal, né? Quando a gente tá nessa fase de... Aí tem muita coisa atrelada que eu acho que tu tem que se desprender para entender algo mais grandioso, como ego, como orgulho, como as coisas que te afastam de uma pureza, que façam tu tocar para o que realmente deveria tocar, né? As pessoas, fazer música, ter um resultado final que é o som, né? E isso não depende de rótulo, de estilo, de instrumentos. Tu pode usar o que tu quiser e denominar como tu quiser. Tu tem que dizer alguma coisa, né? Com certeza. Cara, faz sentido total. Para mim, pegou da seguinte forma, ó. Eu comecei a tirar a camada do preconceito, assim, e começar a ouvir música de uma forma mais aberta, quando eu comecei a entender também muito de arranjo e produção. Porque aí tu começa a entender, pensar comigo, que música, o que é? Música é uma série de instrumentos se conversando, né? Ou a parte do arranjo, principalmente, né? Cada um fazendo seu papel em determinado momento ali, interagindo. Às vezes um vai para trás, para o outro aparecer mais, os papéis se invertem, às vezes tudo vai para trás e um vai para frente, às vezes tudo vai para frente, enfim. É como se fosse uma peça de teatro, onde está todo mundo interagindo naquele momento ali, sabe? E cada um faz o seu papel dentro daquela faixa temporal ali. Então, depois que o cara começa a trabalhar com música, assim, a ponto de querer produzir, prestar atenção em arranjo, esse tipo de coisa, tu começa a ver que tem beleza em tudo, cara, porque tu começa a entender o porquê das coisas. Como eu disse, tu tira aquela camada de preconceito e tu entende, pô, mas olha só essa batera do samba, velho, olha que coisa massa que é isso aqui, tá ligado? A interação do baixo com a batera do samba é linda, tá ligado? Todo o contraponto que existe, temos rítmicos ali, de cavaquinho e tudo mais, pô, é sensacional. E coisa que quando eu era piá, cara, que eu quero com o samba? Vai tomar no teu, entendeu? Tipo, eu quero mais ouvir metal, sabe? Sai daqui, vou te quebrar a pau. É bem esse negócio que tu falou, tá ligado? E quando, por exemplo, que tu deu o exemplo do rap ali, eu não ouço rap, assim, nem antigo, nem atual. E tu mostrou uns artistas atuais de rap ali, nacionais, que eu não lembro o nome agora, mas eu tava ali jogado no sofá, aí eu prestei atenção, cara, mas que massa esse arranjo de guitarra que tem aqui, tem todo um feeling por trás, tem toda uma execução, sabe, com slides, o timbre super limpo, cristalino, interagindo com a música, com aquela batida. Então, cara, olha como é interessante, né, quando tu corta, né, essa camada de preconceito e começa a entender que ali tem música, tu vai acabar fazendo o que o Elias disse, né, tu vai analisar simplesmente se é algo bem feito ou não, sabe? E se for mal feito, vai ser mal feito em qualquer estilo, tendo o estilo que tu mais ama, tá ligado? E pode ser orquestral, pode ser épico dentro do estilo que tu sequer ouve, tá ligado? É uma análise que o cara vai passar a ter no momento que tu começa a entender a interação das coisas, sentir de verdade, assim, e ver que é possível extrair música de tudo, né? Com certeza. E o quanto vocês acham que esse preconceito bloqueou, tipo, no estudo de vocês da guitarra mesmo, ou da própria bateria, ou da música em si? Manda eles. Cara, desculpa, Paulo, te interrompi? Não, eu falei pra tu começar. Tá, o quanto isso talvez interferiu ou prejudicou, isso? Tem duas visões sobre isso. Eu acho que, às vezes eu já senti por isso, né? Não sinto mais. Mas eu acho que eu me atrasei muito por conceitos assim, como acho que a maioria das pessoas já teve, né, de ser fechado. Quando eu acho que na fase de metaleiro, isso é muito coisa de metaleiro, né, cara? Eu acho que é uma das coisas mais prejudiciais do metal é que tu acha que só metal presta. Aí tu começa a conhecer de música e ver o que realmente é bom, aí tu descobre que normalmente os metal são os piores. Tá ligado, né, Paulo? O que o cara achava que era bom, tu começa a ver, mas são os mais mentirosos. Não, nada contra. Até hoje eu escuto muita coisa de metal. É aquele lance, o que eu acho que é bom, depende do estilo. Tem um monte de coisa de metal que eu curto demais. A energia, a vibração, né? Até as coisas mais frias, mas que com bom gosto e sendo bem usada ainda cola, né? Mas onde eu quero chegar, que eu acho que por muito tempo, assim, tipo, eu me bitolei muito e deixei de aprender muitas coisas que hoje eu considero talvez que sejam as coisas mais valiosas que eu tenho no meu aprendizado musical. Que, por um lado, eu penso que demorei para entender algumas coisas, mas hoje eu entendo que, na real, cara, tudo é no tempo certo.
era como eu era, né? Eu estava dentro de uma condição de consciência em que eu me encontrava e achava que aquilo era a minha verdade e me formou quem eu sou. Então, eu não posso dizer que demorou e que deveria ter sido antes. Se devesse ter sido antes, seria, né? Então, foi como foi, sou grato a tudo que eu passei, mas eu acho que quanto antes o cara se libertar disso, é surreal, porque aí tu dá um salto, assim, que nem o Pablo falou, eu também me liguei, que legal que tu falou, Pablo, é um dos vieses que me abriu muito a mente também de olhar mais para a produção do bagulho, né? O que pensaram, como montaram, o que cada um está dizendo e o que quer dizer, isso, e aí tu começa a enxergar a engenharia e a ciência por trás disso em todos os estilos. E aí tu vê que, na verdade, mas eu tava achando que dominava só um e achando que tava, né? Porque, na verdade, eu nem tava, achando que, entendo de metal. Se tu não entende de música, tu não vai entender de nenhum estilo, na real. Então, quando tu começa a abrir os olhos para isso, entender a ciência e, consequentemente, a beleza que há nisso, né? Quando feito com verdade, independente do estilo, né? Então, e eu demorei, eu acho que eu demorei para me desvincular dessa prisão, mas foi quando foi, né? Paciência, mas foi um salto, assim, eu cresci muito musicalmente quando olhei só para música, né? Sim, cara, respondendo a tua pergunta, Afro, tu perguntou exatamente sobre... Como é que foi a tua pergunta exatamente? Sobre como que o cara demorou para evoluir por causa do preconceito, é isso? O quanto esse preconceito, tipo, bloqueou, sabe? Bloqueou, às vezes, a evolução, o tempo de evolução de vocês. Tá. Cara, respondendo a tua pergunta, então, velho, posso dizer que é bem como o Elias disse, né? Às vezes o cara pode olhar para trás e dizer assim, se eu tivesse estudado isso antes... Mas, cara, tudo tem uma razão, né? Então, tem que pensar, que tem que ser grato pelo que tu é, que tu recebeu, saber que aquilo te forma hoje, é bem isso aí. Mas, cara, posso dizer muito, sim, muita certeza de que o preconceito, não é nem o preconceito, assim, era aquela, como é que eu vou dizer, eu não sei se é afobação, mas aquela visão de que a guitarra heróica é a guitarra solo, sabe? Eu demorei para me focar em harmonia, tá ligado? Em conhecer acordes, dissonâncias, campos harmônicos, essas coisas. Hoje em dia, as coisas que mais me emocionam quase são coisas de harmonia, tá ligado? Coisas como quando eu ouço lá sei lá, o Matheus Assato, sabe? Por exemplo, as coisas que ele faz maravilhosas, assim. E olha que não tem nada muito sofisticado em termos de harmonia, mas ele usa a harmonia muito a favor dele, tem muito feeling. E no início dos meus estudos eu tinha aquela ideia de Guitar Hero mesmo, né? Aquela coisa do guitarra que quer tocar solo, sabe? Solo, quer ser rápido, quer tocar solo em tudo, nem quer saber se a música pede solo ou não. O cara quer meter um solo, a bolha da guitarra, de novo, né? Que eu sempre falo. E, cara, eu demorei muitos anos para começar a me preocupar com estudar harmonia, sabe? Conhecer acordes, entender a sensação de cada um, sabe? Eu sabia, basicamente, acorde maior e menor, sabe? E quando eu tinha sétima, eu me achava... meti uma dissonância. Vou virar guitarrista de MPB, tá ligado? Só porque eu meti uma sétima ali. E sendo que tinha muito mais coisa por trás, tá ligado? Muito mais coisa. Então, hoje em dia, eu vejo que, como me atrasou, assim... ou até o próprio lance de percepção, assim, eu poderia ter evoluído antes se eu tivesse estudado harmonia com mais cuidado, tivesse prestado atenção nessa parada, mas, enfim, é o que é, tá ligado? A vida segue e o cara tem que pensar daqui pra frente, mas se eu pudesse dizer algo assim que realmente eu me arrependo, vamos dizer assim, né, de não ter focado antes, é conhecimento harmônico, conhecimento de harmonia, sabe? Porque isso aí com certeza faz uma diferença brutal dentro do teu conhecimento de música de forma geral, assim, e como tu enxerga, como tu aplica, tá ligado? Então, é uma coisa que realmente o preconceito... eu não vou dizer preconceito, assim. Não me lembro de nada que o preconceito tenha me atrasado, assim, porque apesar de eu ter preconceito na época, tem muita coisa que na época hoje eu não tenho preconceito, mas ainda assim não ouço, por exemplo, jazz. É uma coisa que é legal, super rica, mas eu não tenho o hábito de ouvir. Então, não foi o preconceito do jazz que me fez não crescer com jazz, porque realmente eu não tenho o hábito de ouvir jazz. Mas essa parte... de maturidade mesmo, assim, em relação ao instrumento, foi uma coisa que me travou muito nos estudos durante muito tempo, a não me preocupar com a harmonia da forma devida, com certeza. Massa. Deixa eu te fazer uma pergunta para ti, Elias. Tipo, hoje tem uma grande parcela do público do Pablo que é guitarrista de igreja, que toca em igreja. E tu falou, quando tu contou tua história, que tua primeira experiência em banda foi uma banda gospel, né? Tipo, conta
Nossa, como é que foi essa experiência? Só para o pessoal que está inserido nesse meio possa achar uma sacada aí. Até enxergar esse lado também, né? Legal, Isso. legal. Meu pai era pastor, né? Então eu cresci na igreja, então era quase que inevitável eu não começar a minha parte musical lá também, né? Então, a primeira bateria era da igreja, as primeiras tocadas era no culto, eu acho um baita celeiro, né? Uma baita escola musical. Sempre foi, acredito que ainda seja, porque a igreja te ensina muitas coisas extra-religião, né? Não, nem entro nesse mérito, mas o ambiente igreja, a cultura igreja, aquele lance de fazer o melhor para Deus, de certa maneira, tu tá buscando sempre o melhor. Isso é uma baita programação, né? Tipo, é um preciosismo fundamental. Tipo, não, eu quero sempre fazer o melhor. Isso é muito embutido na cultura da igreja, né? O melhor para Deus, seja como for, mas tu busca o melhor. E aí tu vê muitos músicos, instrumentistas incríveis que vêm da igreja, né? Aí o lance da sensibilidade também, né? Igreja normalmente é um lugar que tu tem que tocar baixo. Então, tu, querendo ou não, meio que na marra, tu aprende sobre dinâmica, né? Tipo, tu não vai chegar tocando louco, paletando a milhão num culto de quinta. Ah, o pastor vai te mandar embora, tá ligado? Vai pedir pra tu descer do palco. Mas daí tu vem num climinha, sei lá, um chorus, um clean, dedilha, faz baixo, porque o pastor tá pregando. Tudo isso, de certa maneira, enriquece também, né? Então tem muitos fatores que contribuem, assim, esse celeiro de igreja, né? E a disciplina também, que eu acho que também sempre está um pouco atrelada a qualquer tipo de religião, né? Praticar. Daí os caras se encarnam no lance e estudam horas e horas, porque sempre também, consequentemente, já é uma cadeia de boas referências, né? Tipo, o cara que é do rock já tinha, tem o Juninho, pô, o cara toca bem, a galera já quer buscar aquele nível, aí ele deve ter tido alguém, e assim por diante. Então já é um padrão de algum tempo já legal, que formam bons músicos, né? Até não sei se eu tenho a impressão de que nas antigas o Nieri também era, né? Do gospel, não era? Cara, eu não sei. Nunca ouvi falar nada assim. Não, pode ser confusão minha. Eu tinha a impressão de ter algum link. Eu não sei se ele tocou com o Braguinha, também o Braguinha acho que era, né? Também não tô ligado se o Braguinha era da igreja, cara. Eu sei que a Lari Basílio é. É porque, tipo, eu conheço o Braguinha e o Daniele, assim, da internet já, sabe? Mandando ver ali. Eu fui no workshop lá do Vídeo Donati, no Novo Hamburgo, tá ligado? Eu vi os dois tocando. Mas eu nunca vi nenhum dos dois falando nada sobre isso. Então, talvez eu não conheça a história dele o suficiente, mas... Então desconsidera. Pode ser confusão minha. Mas, enfim, o Assato, sim, né? O Assato... Sim, o Assato, sim. A Lari Basílio também. Não, é basicamente isso, né? Essa questão aí de ter crescido na igreja e enxergar muitas qualidades nesse celeiro musical. Acho que consegui sintetizar um pouco alguns elementos que contribuem, que jogam a favor. Pode crer. Muita gente começa lá mesmo, né? Tipo, esse tempo eu tava vendo um vídeo, acho que, não sei se viralizou pra vocês, mas chegou pra mim, o cara tocando um solo do Guns no meio do culto e tranquilinho. Não sei se chegou pra vocês. Obrigado. Então, eu vi isso aí. Sim. Mas só não mostraram o pastor depois, né? Com certeza o bicho pegou. Não sei se gostaram tanto assim. Isso a gente não sabe. A gente não sabe o que rolou. Deixa eu pegar um gancho aqui do Elias, tá ligado? Que ele falou ali sobre essa parte de tocar na igreja, tocar baixinho, no meio de dinâmica, volume, pá, não sei o quê. Cara, acabei de dizer antes nisso ali, né, que o Elias é batera e toca guitarra ali por esporte, de acordo com ele, mas é um baita guitarrista. Agora vocês vão cair pra trás, velho. O Elias, que é um guitarrista por esporte, ele tem um cabeçote 5150 do Van Halen, de 100 watts e uma caixa 412 em casa, entendeu? Então vai dizer que não dá raiva. Não, 120, me humilhou mais ainda, tá ligado? É só pra estádio, aquela porra, tá ligado? Não, aquilo ali, se desligar, mutar o microfone do PA, eles não vão ter que pensar o que fazer pra diminuir, porque ainda tá alto, aqui tá... Cara, tu é louco, entendeu? E tipo, eu fiquei imaginando tu com aquele amplificador numa igreja, tá ligado? Mas não tem, sem condições. Só se tu botar, né, como é que é, aquelas boxes que eles falam de isolar a caixa. Aí mas eu acho que e ainda assim é perigoso, porque não, tá louco, o pastor vai reclamar porque a caixa vai ficar no... Sim, vai tremer todo o chão no mínimo, tá ligado? Com certeza. Cara, sabe que eu acabo usando, eu usei poucas vezes mesmo, porque ele é quase indomável, né? Tipo, não é o amp que tu vai ligar em casa e tocar em casa, tá louco? Tipo, não tem condições.
Mas eu ainda estou esperando e vai acontecer. Nós vamos ter um momento aquele de dar no bucho mesmo. Eu quero largar na tua mão. É uma experiência. Tu conhece já Jump, né? Mas é bom demais. Quando tu conhece ele e tá dentro do lance, não falta nada. É sensacional. Nossa, ali é só alegria, tá ligado? É uma satisfação, assim, absurda. O cara ouvir aquele amp ali com as válvulas fritando mesmo ali, a timbreira que sai, credo. E eu curto o canal limpo dele, tá ligado? O canal limpo saturado. Cara, aquele porque aquele canal limpo, que eu gosto. Ele não tem limpo. O limpo dele já é mal vestido, já. Ele não tá cleanzinho. Sempre meio sujinho, meio rasgadinho, uma camisa. Ele é da rua, ele não é... Não, ele não vai na igreja, entendeu? Ele não vai na igreja. Esse não vai. Esse não dá pra botar reverb e chorus dele. Ele tem tipo um crunchzinho também, que tu pode... Ele fica um crunch com clean, ele não tem, minto. Mas o clean, sim, e tu saturando com o ganho do máximo, cara, fica uma distorção simplesmente, cara, inacreditável de boa. E não falta ganho também. Se quiser solar algumas coisas, ele vende, tanto que ele tem, mesmo no clean. Sim, tá ligado? Esse é o canal que eu mais gosto dele. Claro que o cara que quer tocar o som estilo Van Halen mesmo tem o canal de drive, que é uma tonelada de ganho, assim, sustain infinito, né? Mas pra mim, o tipo de som que eu gosto de fazer é aquele canal clean dele ali, saturado, nossa, porque tu tem muita dinâmica, né? Tu consegue limpar muito o timbre com a mão, tá ligado? Saturar com a mão também, sabe? Que é a parada que eu gosto. Então, bem responsivo, né? Se tu segurar a mão, ele fica mais cleanzinho, mas se tu der intensidade, ele vem mais rasgando também. Com certeza. Aí vamos deixar aqui, ó, uma promessa gravada, hein? Quando a gente for fazer esse encontro lá de bateria e guitarra, lá que eu for tocar no teu Amplias, vamos fazer uma live transmitindo essa jam. Com certeza. Vamos registrar esse momento aí. E sabe, só um parênteses aqui que tu vai ficar feliz por mim, Pablo. Não só tu, todos vão ficar. Eu acho que menos de um mês isso vai acontecer, não tem a data ainda. Mas eu descolei, que eu há anos queria fazer. Eu vou me isolar ali, para os lados de Santa Maria de Herval, numa casa no meio do mato. Vou ficar tipo uma semana sozinho ali e eu vou levar ele, eu vou mirar para a montanha, para os troços e vou dar ali no meio. Isso aí vai ser lindo demais, tá ligado? Que massa, porra! Eu não mais nada e fui no 10. E azar do goleiro, tipo. Coisa linda. Aí sim. É uma coisa legal, acho. Imagina que meu cara não voltou mais, ficou lá. Não, ficou lá, virou ermitão lá no meio do mato. Enlouqueceu. O maluco da guitarra não saiu mais da cabana. Show de bola. Uma curiosidade só que me bateu. Tu começou na igreja, teu pai era pastor, e depois tu disse que na tua caminhada tu teve uma banda de metal, né? Como é que foi essa tua transição em relação, o teu pai reagiu bem a isso, não reagiu? Porque deve ter muita galera que passa pela mesma coisa, né? Como é que para ti foi essa transição em relação a compreender as coisas? Com alguma possível resistência do meu pai ao estilo de música, é isso? Isso aí. Não, na verdade, alguns eu sei que ele não gostava, pessoalmente, por não enxergar, talvez, beleza naquilo. E hoje em dia, talvez eu entenda que talvez ele esteja certo, né? Com a visão que eu tenho hoje. Cara, sou sincero, né? O cara dá um rolê, às vezes se perde um pouco na jogada, né? Hoje tu pensa assim, fui longe, né? Talvez aquilo ali não era mesmo legal. Mas tudo bem, faz parte da trajetória que o cara navegou, né? Como eu disse, tudo formou quem o cara é, e é legal saber que existem muitas coisas. Mas onde eu quero chegar, meu pai era um cara muito pra frente, entendeu? Ele era muito fora da caixa, então, isso nunca foi um problema, assim. Eu lembro de até imagens, assim, talvez ele viu escutando uma coisa e fazer meio que tu acha legal isso aí? Sabe? Talvez meio agressivo para ele, mas nunca de incomodar e acho que tu não deve ouvir. Sou a opinião dele, né? Eu tô achando palha isso aí, mas tudo bem. Então, talvez até devesse escutar ele mais antes. Né? Esse pá não é tão bom mesmo. Mas, enfim, eu achando que já entendia, né, por estar estudando aquilo, inserido nesse universo, o Corão não sabe nada, né, o cara tá fazendo um lance tri difícil, tá tri massa, ele tá fazendo tri bem, e aí ele que não entendia nada, talvez recebendo puramente como música, que zoeira, né, tá ligado? É muito provável que ele tivesse mais certo do que eu, não porque é ele,
mas porque ele estava ouvindo como deve ouvir, um todo como música, né? E o cara, às vezes, tá envolvido nas ferramentas, nas coisas, querendo descobrir joia onde não tem, né? Sim, massa. Ah, legal. Que bom, né, meu? Que bom que teve essa compreensão e essa aceitação. Essa liberdade também. Ele te proporcionou a liberdade de gostar também, de aceitar que tu gosta, respeitar o teu gosto. Massa isso. Porque... Interessante. Fala, pode falar aí. Não, continua que depois eu faço adentro. Pode falar. Porque não é a maioria, eu acredito, assim, sabe? Eu convivi muito também dentro do ambiente igreja, uma igreja adventista, assim. E, cara, para mim era sensacional. Eu nunca fui religioso, assim, nunca fui de nenhuma religião, assim, de frequentar, nem nada disso. Mas na época eu tive uma namorada que era adventista, ela pedia pra eu ia de boa, não era uma parada que me incomodava. O cara não faz, né? E na época era muito maluco, meu, porque eu era metaleiro na época, né? Então eu usava brinco e adventista, as mulheres não usam brinco normalmente, sabe? Eu tinha o cabelo compridão no meio das costas, usava a camiseta do Iron Maiden. E, tipo, cara, era muito maluco. Eu notava, assim, que era estranho, porque às vezes eu ia no culto, eu ia na igreja com a camiseta do Iron Maiden. Então era uma parada assim que, nossa, era agressiva para quem me olhava. Mas eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito. O 666 aqui, né? O pastor de... E aí eu sempre fui meio do foda-se, assim, sabe? O que estão. Estão me olhando e tal, e para mim não me incomodava o jeito que me olhavam. E eu, muito pelo contrário, até conversava com quem tava me olhando, assim. Para mim sempre foi muito. Eu sempre fui muito de boa, assim, com as paradas. E, cara, foi uma experiência massa, porque eu tive contato lá dentro da igreja adventista com coral, sabe? Com banda que fazia aquelas Ordem Unida, sabe? Banda de colégio, assim, essas paradas, assim. E, cara, era muito massa, assim, ver toda a interação da galera. Aprendi a tocar flauta lá com o maestro da igreja. Era uma parada bem massa, assim, sabe? Mas eu noto que não era a maioria que tinha liberdade. O pastor me olhava de um jeito massa. Mas a maioria da galera da igreja não me dava assim, muito. Mas o adventista especificamente, ele tem um lance até acho que um pouco mais das outras denominações, não comparando, obviamente, mas eles são muito focados, né? A galera do tipo da adventista canta pra caralho, eles são bons músicos pra caralho, eles são da nutrição, eles se alimentam bem pra caralho. Eu acho legal isso nele. Tipo, Leonardo Gonçalves, tem uma galera que é referência, né? Pra galera fora da igreja, porque eles realmente são, eu acho que eles são muito focados, né? Mas, cara, eu uma vez assisti um show de uma banda adventista lá na igreja lá, e, meu, assim, talvez tu te conecte com isso, mas, meu, eu me apavorei, porque, tipo, era uma banda mesmo, tocando legal, e o batera, meu, tocava a bateria no teclado, mano. Tu imagina... Tu imagina como é que é acompanhar uma banda tocando mesmo, não é uma parada assim, era uma coisa simples, não, era uma banda tocando. Eu não me engano. Eu não vou falar o nome da banda, senão eu vou mentir. Mas, tipo assim, meu, era uma banda, tá ligado? E o batera tocando teclado, não, mano, se eu acho que eu toco batera é porque eu nunca tentei tocar desse jeito, que não, tipo assim, era muito, muito impossível, sabe? Tipo, uma parada inacreditável para mim naquele momento. Mas sabe, cara, que eu acredito realmente que dentro disso tudo que a gente vem falando até agora, se tu tem a expertise e a sacada de ouvir, é um grau de percepção que o cara vai adquirindo e que é eterno, né? O cara sempre quer adquirir mais e mais, o quanto tu dá zoom nas coisas, né? Mas, digamos, tu saca aquele timbre do teclado de batera e visualiza algo que dá para ser legal com aquilo, tiver a capacidade de executar, eu acredito que tu possa emocionar e fazer uma sonzeira com a banda, mesmo com os dedos. Com certeza. Não, foi uma sonzeira. É que assim, a galera fala que para tocar bateria tem que ter coordenação. Para tocar bateria no teclado, o cara tem que ter coordenação. Na minha opinião, entendeu? Porque, tipo, porra, tu meter ali, o chipãozinho no caixa, bumbo, e nos dedinhos aqui, ó, meu Deus do céu. Eu experimentei tentar depois, né, depois que eu vi.
Bah, tá louco. Mas tá dentro da percepção, porque se tu percebe e concebe o que tu quer que soe, tu vai achar, e aí tu vai programando e condicionando, né? Claro, o cara não chegou de primeira e fez aquilo, mas é a percepção mesmo. Ou chegou, né? Vai saber, não sei. Olha que é aqui nesse aqui. Tum, tum. Só sai tocando. 3, 4. Bah, cara. Vai saber, né? Mas tem uns malucos na internet que fazem uns negócios de batera, assim, com um teclado monstruoso, assim, de home studio. Os caras são violentos na parada. Umas viradas, assim. Vai fazer ao vivo. Tem uma galera. Tem um banco, aqueles dos quadradinhos de música eletrônica, que eu não lembro. Sim. Ah, tem uma galera frita naquilo ali, vários dedos, né? Vários complementos. Tocado, não sei o quê, e vai num fio muito fluido. Sim, muito massa. Cara, só complementando a parada que o Elias estava falando, né? Do lance da aceitação e, enfim, da relação ao metal, né? Do pai dele. Que é uma coisa que eu, apesar de ter muita gente que me segue ali, que é da igreja e tal, eu não tenho tanto conhecimento sobre a parada, assim, né? Tem alguns amigos meus que tocam, e em volta e meia eu aprendo com eles sobre isso. E semana passada a gente fez a gente tem pra quem não sabe, a gente tem um blog, né? E toda segunda-feira a gente tem um artigo, a gente fala sobre guitarra de forma geral, e o último artigo da segunda-feira agora que passou foram 10 solos de guitarra do rock nacional muito marcantes, assim, na minha opinião, né? E um deles ali, dos que eu coloquei, é o solo de Glória, lá do Juninho Afran e tal. E eu fui pesquisar, porque eu conhecia aquilo ali de forma mais superficial, já achava muito legal, mas fui pesquisar a respeito, né? E daí eu fiquei sabendo um lance interessante, né? Que dos anos 90, a igreja não tinha esse hábito, assim, de ter rock muito pesado, assim, sabe? E isso foi, se não me engano, foi em 96, aquele álbum daqueles que foi gravado, aquele solo ali, que é uma música sacra antiga, né? Essa música Glória. Eles fizeram a versão e tem esse solo que é super marcante e tal. E diz que na época foi muito chocante, assim, quando apareceu o Juninho falando aquele solo daquela música, assim, tipo, explodia a cabeça da galera, assim. E a partir daquilo ali parece que começou a se abrir, né, o campo da aceitação em relação ao som mais pesado, porque a afinação do Oficina G3 eu não sei se sempre foi, mas é em si, tá ligado? É barítono, assim, ultra pesado, assim, como se fosse uma guitarra de 7 cordas, assim. Só que, na verdade, ele usa em 6. Acho que é isso, né, Elias? Ele toca guitarra de 6 cordas, mas usa afinação em si, né? Isso, eu acho que nos mais não recentes, porque tem uns antigos que já eram nessa onda, mas os primeiros acredito que não. Mas já com aquele lance hard rock e guitarra nervosa na cara, né? Eu acho que foi uma das maiores contribuições para a guitarra nacional que o Juninho fez. Foi isso, porque eu vivi isso e, cara, foi um divisor de águas, né? Porque era um cara que, tipo, naquela faixa, naquela época, né? Tipo, um cara que já tinha um nível bacana e que no gospel, realmente, aqui nacional, ainda era um pouco novidade, né? Ninguém tinha dado a cara a tapa e ido de verdade com, então vamos, né? E fazer uma introdução de um hino que é clássico, mundial, que é totalmente tradicionalzão, né? Tipo, glória, glória, aleluia. E fazer expressivo na guitarra, eu acho que muito merecedor de tudo que ele é, né? Só por isso, por ter tido essa coragem e ter sido um divisor de águas e abrir o caminho para muita coisa, né? Para muita gente, né? Isso aí é muito grandioso. Então, tipo, que momento de iluminação do cara, na real, né? De ter coragem e ter ido contra a maré mesmo, né? Foi contra cara, não existia. Eu ia falar isso agora, velho. Tipo assim, ó, vamos nos colocar no lugar de Juninho Afran por um momento, sabe? Daquela época, naquela situação, naquele ambiente que ele estava imergido ali, como eram as coisas. Para ele, teria sido confortável não fazer o solo. Teria feito só o que seria interessante, que os pastores gostam, tá ligado? Mas o cara fez o quê? Disse, foda-se, tá ligado? Eu vou fazer, sabe? O cara saiu total da zona de conforto dele. Tipo assim, o cara arriscou tudo, entendeu? Numa parada e botou fé. Aqui, ó. Azar se tu não gosta. Olha que triste aqui. É isso aí. Tipo assim, e olha só, às vezes eu me pego muitas vezes, sabe? Tentando sempre me adaptar a certas situações, sabe? E volta e meia eu me pego assim, tá, mas cara, será que eu tenho que fazer isso, cara? Será que não é o momento?
de eu pegar e, não vou fazer assim, eu vou fazer do jeito que eu quero, e se tu não gostar, azar é teu, sabe? E a chance de ter uma expressão significativa vai ser muito maior às vezes, porque tu vai fazer uma coisa que ninguém tá esperando, sabe? Então Sim, verdade, é uma coisa... Exato. Então o cara tem que seguir muito esse instinto da verdade, tá ligado? Que era a verdade do cara meter aquele solo ali. Tipo, cara, vai ficar trio, eu gosto. Se eu tô gostando, tô achando animal, por que não pode rolar? Por que as pessoas não podem gostar, sabe? Então é uma coisa que é muito legal do cara ficar presente, assim. Às vezes é ficar atento, assim, ao que tá acontecendo, e se o que tu tá fazendo tá simplesmente dentro do senso comum, mas tu sabe que o que tu gosta pode ir além daquilo. Se tu tem certeza que aquilo que tu gosta pode passar, velho, é o momento de arriscar, sabe? Eu boto fé nesse pensamento. Porque talvez, na real, a gente tem uma concepção errada de um risco, mas talvez não exista risco nenhum, né? Talvez o risco é o cara não acreditar nisso, né? Se tu fizer convicto, óbvio, outros fatores sempre envolvidos, tipo, a verdade sempre acho que vem em primeiro lugar, bom senso, habilidade, compreensão, consciência do que está fazendo. Não é uma coisa que talvez tu saiba que tu e mais 2 no mundo vão entender. Entra todo um monte de questão. Mas acima de tudo, a verdade de não, cara, eu acredito nessa linguagem e eu estou dizendo algo. Mais gente vai entender. Não precisa todo mundo entender. Mas mais gente vai entender. E aí é a verdade. Aí tu conecta com uma galera. Né? E eu te digo, até olhando por esse aspecto específico, o Juninho é um baita herói, na real. Com certeza, mano. Óbvio, né? Tipo, o cara sempre, São Paulo, tinha mais uns magrãozinhos que já estavam fazendo certamente, mas de conseguir a expressão e se colocar e realmente fazer acontecer, o cara é um herói, né? Bota fé. De ter a oportunidade de influenciar, né? Com certeza. Massa. Cara, e me diz uma coisa, Elias, entrando assim, já voltando um pouco para a parte da tua história, assim, cara, tu tocou em várias bandas, mas querendo ou não, acho que, pelo menos para mim, né, analisando assim, olhando, tu, querendo ou não, tocou com uma das bandas de maior expressão nossa aqui do Rio Grande do Sul, acho, né, que foi quando tu tocou junto com a Reação. Tu tocou quanto tempo com Reação? Eu entrei... Só um parênteses aqui, para quem não é do Rio Grande do Sul, o Rafael tá falando da banda Reação em Cadeia, tá? Uma banda que fez muito sucesso na década de 2000 até 2010 ali no Rio Grande do Sul. Só para a galera que não tá situada, qual é a banda Reação? É Reação em Cadeia. Boa, Pablo. Boa. Eu entrei na banda em 2004, fiquei até 2007, acho que quase 8, não lembro bem. Fiquei um tempo fora, eu acho que 6 anos deu esse ato, assim, que eu fiquei fora da banda, e retornei, acho que em 2012, e fiquei até o final da banda. E daí, ao todo, foram acho que quase anos de Reação em Cadeia, com esse intervalo, né? Sim. E, sem dúvida, das bandas que eu já toquei, é a que mais tem expressão, né, e história. Sou muito grato a isso. Sim, mas e como que foi, porque querendo ou não, cara, quando a gente é músico, a gente começa, tipo, a gente sempre toca, às vezes, ali no quarto, sonhando em tocar num palco massa, né? Tipo, porra, sabe aquela coisa assim, eu até contei pro Pablo, tipo, às vezes eu ligava a minha guitarra no som, eu não tinha ainda um ampli com distorção, eu ligava no som mesmo, de vinil, antigão, e aí, tipo, eu ajustava nos volumes ali, até a hora que distorcia o som, sabe? Daí, pá, começava a fazer uma colmeia de abelha. E eu ligava a TV e ficava me olhando no espelho e a TV ficava mudando de cor como se eu estivesse num palco, entendeu? Tava te projetando, né? Certíssimo. Exatamente. E, cara, como é que foi, tipo assim, pra ti, como um músico que foi construindo, sabe, uma carreira, tu chegar e começar, tipo assim, qual foi o maior palco que tu acha, assim, aquele palco que te marcou? Peraí, opa, caiu minha câmera. Aí, foi. Qual foi o palco que mais te marcou, assim, sabe, que tu tocou? E tipo, como é que foi pra ti, como músico, ir construindo e chegar num palco desses, assim, sabe? Já uma vez numa live fizeram uma pergunta bem similar e é um pouco complexo de responder isso, porque e o cara tem que cuidar para não parecer qualquer outra vibe ou tipo de atmosfera que não seja a que eu quero passar especificamente, que é a de que, cara, eu amo tocar, todos os shows foram muito a fudez, né? Claro que tem uns que outros, assim, que
que podem ser mais especiais devido a alguma coisa que tu já desejou estar lá, tipo Planeta Atlântida. Eu acho que todo músico gaúcho já desejou tocar num palco principal do planeta, né? Tipo, dificilmente não. E é normal, né? Porque tu almeja coisas grandes, né? Ninguém quero fazer uma carreira e ser pequeno, né? Não tem sentido também. Mas naquela... atualmente é uma visão muito diferente, né? Eu não guardo nenhum específico assim na lembrança, assim, aquele show da vida. Os parâmetros são outros, os conceitos são outros. Alcancei coisas que eu quis alcançar quando era mais novo, sou grato a isso, mas hoje vejo que não quis dizer absolutamente nada, entende? Uhum. É muito possível, é muito real o que eu vou dizer agora. É muito possível que lembra um show que a gente fez, Pablo, em Dois Irmãos? Sim. Num porão, num pico? Sim, sem ensaiar, tipo, arriscado, mas a gente se divertiu e foi um showzão, lembra? Sim, foi massa. Cara, sem migué e sem hipocrisia. Óbvio que é muito foda tocar no Planeta Atlântida, é uma experiência que se tu puder, músico, busque pra sentir. É legal. Mas, cara, aquele show com o Pablo num porãozinho, em Dois Irmãos, num pico, que a galera tava pertinho, se sentindo, e curtindo, e dentro do som, às vezes é muito mais a fuder, sabe? Do que num palco que tem muita ligação com o ego, essas coisas grandiosas. O que motiva as tuas buscas, às vezes, não é a música, nesse momento, sabe? Tu quer tocar num palco, talvez, para dizer pra galera que tu tocou no planeta, ou pra galera ver que tu tá no planeta. E, cara, grandes pica, tá ligado? Bem na real. E é os dois lados, né? É legal, eu sou grato, vivi isso, não renego de forma alguma, mas hoje eu enxergo que aprendi com isso também, mas que a verdade que me motiva e o que me proporciona mais prazer e as coisas que me marcam mais atualmente, como tipo, um show que marcou, não tá nem um pouco ligado ao tamanho do evento, ao número de pessoas, mas sim ao momento que eu vivi. E eu busco conscientemente, cada vez mais, todos os momentos de show, viver esses momentos. Então, eu me permito em todos, assim, busco, né? Óbvio, com as oscilações naturais. Então, todos os shows, assim, para mim, são momentos especiais. Eu sou grato por poder tocar, por estar ali dizendo alguma coisa para as pessoas. Cada etapa dentro das minhas limitações de consciência, obviamente. Mas, cara, muitos shows marcaram. Não saberia te dizer assim, o show da vida, sabe? Tipo, assim, seria injusto. Tantas coisas legais que eu já vi, com tantos shows legais que eu já fiz, com tantas pessoas legais que eu conheci, com tantas coisas legais que envolvem os momentos em que eu diz óbvio, né? É lindo disso. Que eu digo que foi especial, entende? Então, eu dei um rolê, mas acho que eu consegui explicar, né? É difícil responder, não tenho um momento. Eu busco tornar todos eles realmente especiais, com consciência, assim, que legal, vou tocar. Eu gosto de fazer isso. Vou usufruir. Vou tornar esse momento especial, né? Vou tornar ele um show inesquecível. Sim. Sim, hoje tu tem esse nível de coisa. Mas tu não teve aquele, assim, que, tipo, aquele que tu tocou e, aquele que te emocionou, assim, não... Por exemplo, quando a gente conversa ali com o Pablo, inclusive, olha que louco, né? Tu citou pra ti um show de vocês ali que tu tava junto, e quando a gente conversa com o Pablo ali, querendo ou não, o show que deu naquela paulada, assim, de emoção, né, Pablo? Consequentemente, tu também estava junto, né? Por mais maluco que possa parecer. Que foi aquele do Festival do Rock Gaúcho, lá no auditório. E outro showzão, né? Na real. Tipo, o Pablo me largou um pipinão na mão, né? Tipo, então, meu Deus, como tocar? Deu, tá, beleza, deixa eu ouvir. Ele chegou já, ele já entregou, ele veio com um discurso assim, eu enxergo poucos caras que tocariam como eu acho que tem que ser tocado, tu é um deles. Eu achei muito legal isso, porque já foi um puto elogio, né? Vindo de um cara que tem um conhecimento musical avançado, eu pensei, que legal, bom que ele enxerga isso em mim. E aí eu fui tirando o som e pensei, filho da mãe. Largou uma bomba na mão. Mas rolou, né? Foi um showzão. Foi muito massa, porra, foi do caralho, velho. Nossa, não tem como não falar daquele show lá. A energia da parada, assim, foi monstruosa, tá ligado? Tipo, e pra mim, naquele caso ali, tem um apego diferente do teu, Elis, porque eu entendi muito bem que tu falou sobre os palcos grandes, shows grandes, que tem aquela parte do que tu faz a parada, né? Tu tenta te entregar do jeito que faça aquela parada rolar. E eu concordo, eu acho do caralho isso. Eu também tento fazer isso sempre.
Mas ali naquele caso do show do Araújo Viana, cara, no Festival Rock Gaúcho, pra quem não sabe, eu tenho uma banda autoral chamada Pedra de Roseta, e em 2017 a gente foi convidado pelo Neiva Soria, que é um produtor e músico muito famoso aqui, um dos dinossauros do rock gaúcho aqui, digamos, tá? E também é dono das lojas Good Music aqui em Porto Alegre, de instrumentos musicais, uma loja muito famosa. Fala. Só um resumo, Paulo. Só resumo, porque se o cara quiser saber a história completa, tem que ouvir o podcast anterior a esse. Boa. Então, o que acontece, velho? Em 2017, a gente foi convidado para participar com a banda Pedra de Roseta nesse palco principal, vamos dizer assim, lá do Festival Rock Gaúcho, né? Que foi, a gente pode dizer, certamente que foi o maior festival de rock dos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. E tiveram muitas bandas famosas lá e, enfim, conceituadas. A gente foi convidado para tocar com a nossa banda Pedra de Roseta. E naquele momento, deu uma casualidade muito grande do batera oficial da banda, o Gustavo, não poder fazer o show porque estava viajando a trabalho em Minas Gerais e não tinha como ele cancelar. Já estava marcado, era uma coisa... era inviável. E a gente queria participar, né? E, cara, a primeira pessoa que me veio à cabeça e que eu tive certeza que conseguiria fazer o trampo foi o Elias, e eu falei com ele porque os trabalhos de batera da Pedra de Roseta são... Eu vou deixar para o Elias depois dar uma descrevida, assim. Uma descrevida é engraçado, né? Mas descrever melhor. Porque a gente trabalha muito com a sapada de rítmica, né? E até com passos alternados dentro do conceito de groove. E é uma parada, assim, que não é qualquer batera que tem essa habilidade, esse conhecimento, esse feeling de executar, sabe? E eu sabia que o Elias ia conseguir. E, cara, eu lembro exatamente quando é que eu falei com o Elias. Eu tava em Caxias, moro em Caxias, tô na praia agora, tava em Caxias, e tava numa praça, lá de uma banda, sentei num banquinho, assim, vou mandar mensagem pro Elias, velho, que eu acho que ele vai aceitar. E eu mandei pra ele e tal, não, vamos fazer, assim, que massa, né, que aceitou de primeira, tá ligado? Aí depois ele mandou uma mensagem assim, Pablo, isso aqui não é tão fácil não, velho. Ou isso aqui é xarope. Não, eu falei, bota fé que tu vai conseguir. E, foi, no fim das contas, o que ele precisava mesmo era só ouvir as músicas várias vezes, porque a execução em si ele tirou de ficha, né? Mas ele tinha que ouvir as músicas muitas vezes, na verdade, né? Fala, Elias, é contigo agora. Não foi... Eu fui bem sincero quando eu disse assim, isso aqui não é de Barbada. Mas tu tinha Cantado a Pedra, que tinha umas paradas, assim, de tempos não tão padrão, coisa e tal. Não, beleza, vamos ouvir, né? Eu sempre entro neutro na parada, né? Não vou falar nada, só vou ouvir. Sim. Aí, e é realmente um nível de complexidade bem expressivo, assim. Mas eu gostei do desafio. Eu curti justamente por isso. Tu disse, não, tá aí, vou fazer. E aí, claro, o cara se doa, né? Eu ouvi bastante. E na real, até no primeiro ensaio que a gente já fez, já rolou até bacaninha, né? Mais do que eu mesmo pensei que ia rolar. Eu cheguei meio pedindo desculpa pra galera, gurizada, os sons não são de Barbada. Né? Hoje vamos só se conhecer, né? Lembra? Cheguei meio que tipo assim... Sim, eu lembro. Exatamente isso. Né? Não me aperta, calma lá. Mas rolou, foi soltão. E inclusive, fica aqui a sugestão pra galera que não conhece ainda, Pedra de Roseta, de uma inteligência na composição muito legal. E sabe que um dos fatores que eu acho que mais contribui para tu tirar com facilidade um som, e que foi o caso, esse exemplo se aplica a isso, é porque eu curti os sons. Então, que animal, é muito fácil. E não tem, o Pablo acho que vai compartilhar dessa visão. Cara, não sei se tem coisa mais ruim na música, de vida de músico, de que tu tirar um troço que tu não gosta, ou que tu não te conectou. Pode ser simples, é difícil de tirar, quando tu não... Porque tu não tá ali, às vezes é difícil, não é... Eu falo por mim, né? Respondo por mim, eu sou muito de verdade, então, tipo, quando eu me entrego, tu viu? É difícil, os compassos alternados, umas quebradeiras, uns tempo ímpar, mas entendi a visão, peguei, gostei, entendi o que eles estavam querendo dizer. E estavam dizendo algo. Isso que é legal do som deles. Mas às vezes quando não tem isso é difícil, né? Mesmo um som simples. Então fica aqui a sugestão, que não conhece, ouve, porque essa quebradeira ainda assim se torna sempre musical. Eu acho que é uma qualidade que o Pablo tem muito, muito singular dele, de conseguir tornar tudo bonito. Tá quebrando, mas está sempre fluindo. Não há quebras. Existem variações. São variações, mas não quebras. E isso eu prezo muito, eu busco muito isso. E certamente essa experiência de ter participado desse show e os ensaios que a gente fez, acho que foram uns 3, né? Uns 3 ou 4. Por aí. Caso, mas certamente eu cresci demais com essa atividade assim, com eles. Também já
eu digo que tudo é aprendizado, né? Mas realmente ali foi uma baita experiência e uma satisfação poder ter participado. Então, se tu não conhece ainda, vá no Spotify e curta Pedra de Roseta. E só para finalizar ali, que no fim eu comecei o assunto e descambei para outro lado, do lance do palco em si, do show em si, né? Que o Elias disse que o cara faz o show da melhor forma possível para o cara criar aquela ambientação e não o show te transformar, né? Naquele show em especial, cara, foi muito legal para mim, porque eu tava entrando no palco, além de ser um guitarrista da banda, eu tava entrando como compositor também, sabe? E quando tem esse lado de trazer à tona a música, é diferente, sabe? É diferente. Assim como eu acredito que, por exemplo, pro Elias era de uma forma e pro Jonathan, que era o vocal da Resta Cadeira, era diferente também, entendeu? Então cada um tem uma visão daquilo, porque cada um tá experienciando aquilo de uma forma diferente, né? Eu concebi as músicas junto com o Ruge ali e tal, que é outro guitarrista da banda, que até participou do último podcast, não, do penúltimo podcast, e a gente chegou naquele palco lá, que ele foi muito emocionante, porque tu vê toda aquela galera, sabe, interagindo, sabe, vibrando com o som sem nunca ter escutado, aquela sonzeira de guitarra, sabe, aquela volumeira, aquela energia toda. Então, cara, realmente foi um show muito marcante para mim nesse sentido, assim, e a casualidade do Elias ter participado, então, é grande também. Então, com certeza, o Elias faz parte de um momento muito especial para mim. E honrou muito bem a bateria do Gustavo, né, meu? Ah, porra, animal. Que legal que tava lá, Rafael, que massa, não sabia que estava lá, mas que bom saber que quem tava lá embaixo também sentiu a vibe e curtiu. Mas eu tinha certeza do massa, o cara sabe, né, a gente se integrou ali como um todo junto e curtiu, tipo, não tem não ser legal, né, a gente fez ser legal. Então, um detalhe engraçado que eu quero contar aqui, tá? Que o Rafael tava lá e, tipo, a gente é amigo há bastante tempo já. E o Rafael e tava minha esposa e tava a namorada do Rafael, a Vitória, que é prima da minha esposa. E daí eles filmaram com o celular, né? Quando começou o show, tá? Que a primeira música é né? Aí quando começou todo aquele clima, sabe? Os harmônicozinhos, os pratos, todo aquele grave, né? Na filmagem da Vitória, do celular, dá pra ouvir ela falando assim, ó. Ai, que bonito que é, né? A voz toda trancada, quase chorando, tá ligado? Tu lembra disso aí, Rafael? Muito massa, tá ligado? Sempre lembro desse vídeo aí. Que legal! Tipo assim, ó, que legal que fica, né? Com o nó na garganta, que assim, sabe? Quase chorando já. Muito massa. Muito legal lembrar disso. Que massa. Pô, melhor termômetro, né? Não, animal. Daqui é muito, além da parada em si, né? Tem a felicidade por estar... Tipo, no caso, ele me vendo, né? Que é uma pessoa próxima, que eles acompanham sempre toda a batalha, em função, né? Toda dificuldade que é o cara fazer um trabalho autoral acontecer, né? E talvez presenciando um evento daquele tamanho, vendo o trabalho acontecendo, tanta gente vendo aquilo, achando legal ali, desperta, não adianta, né? Toca lá no fundo, né, galera? Com certeza. Cara, uma última pergunta, então, pra gente se encerrar aí, que eu tinha notado aqui, para dar como se fosse um atalho, assim, sabe? Uma parada que talvez tu possa contribuir aí com quem estiver ouvindo. Talvez não, com certeza vai contribuir. Mas, tipo assim, se tu pegasse assim, ó, hoje, ó, se tu soubesse hoje, quer dizer, se tu soubesse antes o que tu sabe hoje, assim, sabe? Sabe aquela coisa, se eu soubesse antes o que eu sei agora. O que tu talvez tivesse mudado no caminho de estudo, assim, principalmente de música? O que tu faria antes, sabe? O que tu talvez mudasse no caminho que tu teve? Eu acho que o melhor conselho ou sugestão que o cara pode dar para alguém que está começando ou que quer absorver um pouco da experiência que o cara já tem, como eu falei antes, né? Tipo, é legal esse viés de pensamento, mas a gente sempre tá onde tem que estar e dentro das nossas... Agradecer nossa história, né? Exatamente. Tipo, eu acho que tipo o melhor que tu pode ter em cada momento é fazer o melhor que tu pode fazer. Isso é a única regra que vai se tornar viável uma sugestão de alguém que já viveu. Porque eu fiz o que eu consegui fazer no tempo que eu tive para fazer. Isso se aplica a âmbitos maiores, né? Então, tipo, se eu tivesse a consciência que eu tenho agora quando eu comecei, tá louco, né? Tipo, seria sensacional. Eu acho que eu ia ser um cara prodígio, ia viralizar os vídeos, uma criança tocando, qualquer pessoa, seu Pablo, qualquer cara que... Porque existe uma trajetória que é inevitável, né? Tipo, então, de certa forma, atalho real não existe. Tu vai fazer a tua caminhada.
Aí o que eu posso te dizer é que na tua caminhada, faz o melhor que tu puder, entendeu? Esteja o mais aberto que tu puder, olhe para o máximo de coisas que tu puder, esteja atento a tudo que acontece ao teu redor, aprenda com tudo que tu viver, com tudo que tu experienciar, com teus erros, com as rateadas, com os vacilos. Não perde tempo constatando que talvez foi para um caminho errado. Foi para aquele caminho. O que eu aprendi com isso? Aprendi que talvez... Beleza, valeu. Entendeu? Mas sempre busque fazer o teu melhor e, consequentemente, cara, ser tu mesmo é o melhor que tu pode fazer. Simples assim. Seja você, entendeu? Faça o que tu sentir que tem que fazer, mas com qualidade, de verdade. Esteja ali. Não faz pela metade ou não faz não estando ali. Que as coisas, tu vai criar o teu caminho e tu vai conhecendo o teu caminho. Nossa, muito bom. Isso aí, então, gurizada. Vamos partir para o Pablo aproveitar a praia, Léo aproveitar a praia. Eu vou aproveitar, sabe o quê? Eu vou cortar bacon agora, velho. Cortar bacon para farofa. Preparar aquela janta, porque, querendo ou não, a gente está gravando no dia 24 de dezembro. Com certeza vocês vão estar vendo isso em janeiro, mas hoje para nós aqui é dia de Natal, aquela doideira, aquela correria de sempre. Eu ainda quero comprar os presentes agora. Pablo. Se eu te visitar, eu quero que tu faça uma janta, porque eu sei que tu cozinha bem. Vambora, vamos dar, com certeza. Cozinha tão bem que tá sempre colocando um molho na guitarra. Sacou? Esse molho, ó. Show. Valeu, Elias, pela participação, pela presença, por compartilhar com a gente toda essa tua história, essa tua experiência de vida, que, tipo, é o que faz qualquer pessoa ser cada vez melhor, é a história que ela teve, se orgulha de ter. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas no meu ponto de vista, nossa história mostra quem a gente é hoje, e obrigado por compartilhar a tua história com a gente. Foi sensacional, várias sacadas balas, vão virar vários vídeos bons. Boa. Então, é sempre uma troca, né, meu? Exatamente. Querendo ou não, sempre é uma troca. Então, agradeço também, obrigado pelo convite, por confiarem no que eu tenho para passar, né? Sei que quem tinha mais consciência sobre isso certamente era o Pablo. Pablo, muito obrigado também por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre o que o cara pensa, no final da história, sobre o que o cara é, né? Que é disso que se trata, né? A gente pode expor o que a gente tem e o que a gente é. Então, obrigado por isso, é importante para mim também. Espero que tenha contribuído e que sempre que quiser, estamos aí. Cara, brigadão de coração por ter aceitado, velho. Tipo, tem um cara que eu curto muito, assim, sempre aprendo muito contigo. É sempre legal a gente trocar ideia com quem a gente se identifica, né? E desde sempre, assim, o Elias é um cara que sempre fechava as ideias, e a gente, às vezes, quando a gente começa a trocar ideia pelo WhatsApp, ali é uma tripa de áudio, tá ligado? Tanto um cumprimento que o outro fala, e é muito legal, assim. Então, cara, de verdade, assim, obrigado por ter aceitado, e com certeza teve muito conhecimento legal que vai agregar valor pra galera, e vai ter vários vídeos interessantes pra galera conseguir assistir e conhecer melhor da tua história, que com certeza vai inspirar bastante gente. Muito obrigado de coração, velho. Valeu, velho, obrigado. Obrigado pelo teu tempo, Elias. Aí, cara, foi sensacional. Foi um prazerzão também para mim aqui poder ser curioso, né, em relação a toda a tua história, a tua vida aí. Obrigado por todos os ensinamentos. E, sem dúvida nenhuma, com certeza, a gente às vezes não tem noção da contribuição, né? Mas, com certeza, muita gente que escutar esse podcast aqui vai ter aquela viradinha de chave na vida deles ali para poder ser uma pessoa melhor, um guitarrista melhor, um baterista melhor, sabe? Com certeza foi um papo muito massa, assim. E obrigado a ti, guitarrista, que estava aqui com a gente até agora, ouvindo, ou que não é guitarrista também, tá tudo certo. Lembrando que toda semana o Pablo tem uma live completa no YouTube, lá no canal dele, onde ele ensina técnicas, teorias, práticas, muito feeling aplicado em todas as lives que ele traz ali, com uma didática muito massa, assim, de fácil compreensão. É gratuita, né, Pablo? É uma aula de verdade, né? Onde tu vai poder, inclusive, perguntar para ele. Então, se inscreve, curte aqui, compartilha esse podcast com alguém. E aqui embaixo tem um link também de um grupo de Telegram, onde o Pablo compartilha sacadas pequenas que podem dar uma viradinha de chave de uma forma simples aí no teu
estilo de tocar guitarra e na forma como tu compreende a guitarra também na tua vida. Aí. Beleza? É isso aí, fechou, gurizada? Valeu, tamo junto aí. Um abração, senta a palhetada e bora sangrar os dedos.